O que você faria se seu marido te açoitasse 20 vezes por causa de outra mulher? É um pesadelo que você nem quer imaginar. Mas aqui está uma mulher que, depois de suportar tudo, fez um único telefonema para seu pai bilionário. Papai, você tem 3 dias para arruinar a empresa dele. Quando a primeira pancada da antiga bengala de jacarandá atingiu minhas costas, meu corpo inteiro enrijeceu. Uma dor aguda como uma queimadura serpenteou como uma cobra venenosa da minha omoplata até a minha cintura. Meu pijama de seda macia rasgou, deixando uma marca vermelha horrenda na minha pele. Mateus, você enlouqueceu? Eu tropecei para trás, batendo no vaso de cristal que adornava a mesa de centro da sala de estar. O vaso caiu no chão e se estilhaçou em pedaços, exatamente como nossos 7 anos de casamento. Se eu enlouqueci. Os olhos do meu marido estavam injetados de sangue. Seu terno caríssimo, recém-comprado, cheirava um perfume de mulher desconhecida. A empresa inteira está rindo de mim. Eles me veem como um idiota controlado pela esposa. Tudo porque você não para de verificar meu celular e me seguir por toda parte, Clara. A segunda pancada da bengala atingiu minha coxa e eu caí de joelhos pela dor. Aquela bengala odiosa tinha sido um presente de casamento do avô dele. Uma tradição de família de uma casa que já fora rica e caíra em tempos difíceis. Ele havia dito: que ironia trágica. Na época eu achei que era um costume cativante e pitoresco. Eu só queria saber, tentei dizer, por que você tem chegado em casa de madrugada nos últimos 3 meses? Tentei me levantar, mas a terceira e a quarta chibatadas caíram sem misericórdia. Meus braços estavam cobertos de vergões sangrentos, como uma pintura abstrata e cruel. Você ainda acha que é a princesinha do grupo Alencar? Mateus me olhou com desdém, sua boca se contorcendo em um sorriso de nojo. Meu pai cortou os laços com o seu há muito tempo. Sem mim, você não é absolutamente nada. A quinta pancada foi direcionada ao meu rosto. Eu, instintivamente, levantei o braço para me proteger, e a ponta da bengala deixou um sulco de sangue em meu antebraço. A dor nublou minha visão, mas eu cerrei os dentes e segurei as lágrimas. Eu não daria àquele lixo a satisfação de me ver fraca. 7 anos. Minha voz tremeu violentamente. Eu morei com você, em um apartamento minúsculo na Muca, comendo miojo barato, implorando a todos os meus amigos e familiares por dinheiro para te ajudar a começar seu negócio. Mateus Almeida, é assim que você me paga? Sua expressão pareceu vacilar por um instante, mas rapidamente se tornou ainda mais feroz. Agora você está se fazendo de vítima. Você ainda é útil para mim. Da sexta à 20ª chibatada, contei cada golpe de dor que caiu sobre meu corpo. Estranhamente, quanto mais meu corpo doía, mais clara minha mente se tornava. Meus olhos, antes cegos pelo amor, finalmente viram a verdadeira natureza deste homem. A marca de batom em sua gravata, o perfume estrangeiro em sua camisa e todas as noites, nos últimos 6 meses, que ele passou fora sob a desculpa de fazer horas extras. Quando a última chibatada caiu, eu já estava no chão como um trapo abandonado. Mateus, respirando pesadamente, jogou a bengala no chão e ajustou sua gravata bagunçada. Pense no que você fez, ele disse friamente. E nunca mais teste minha paciência. O barulho da porta batendo ecoou em meus ouvidos, quase estourando meus tímpanos. Eu estava deitada no chão de mármore frio, em uma poça do meu próprio sangue. 7 anos atrás, por ele, eu abandonei uma fortuna multibilionária e cortei os laços com meu pai. 7 anos depois, nesta luxuosa cobertura na Avenida Paulista que construímos juntos, ele me espancou brutalmente por causa de outra mulher. Com um esforço titânico, rolei e olhei para o teto alto. O lustre de cristal emitia uma luz suave que iluminava meu corpo maltratado. Mais uma ironia. Eu mesma havia escolhido aquele lustre no ano passado para comemorar o IPO da Nexus Corp. Meu celular estava no sofá, a cerca de 5 metros de distância. Aquela distância parecia uma maratona. Eu avancei centímetro por centímetro, me arrastando, deixando um rastro horrível de sangue para trás. Cada movimento fazia as feridas nas minhas costas arderem como fogo, mas eu tinha que alcançar o celular. Finalmente, meus dedos roçaram a borda do aparelho. Ao desbloquear, uma gota de sangue caiu na tela. Com as mãos trêmulas, disquei um número que não pressionava há 7 anos, mas que estava gravado em meu coração. Papai, sou eu. No momento em que a conexão foi estabelecida, minhas defesas emocionais desmoronaram completamente. Minha voz estava tão embargada que mal era compreensível. Do outro lado da linha, ouvi o som de uma xícara de porcelana se quebrando. Então, a voz trêmula do meu pai, Ricardo Alencar. Clara, é mesmo você, minha Clara? Papai! Dói tanto.
Chorei como uma garotinha perdida que finalmente encontrou o caminho de casa. Onde você está? Quem fez isso com você? A voz do meu pai passou da surpresa para a pura fúria em uma fração de segundo. Eu podia imaginar perfeitamente seu rosto, o rosto do homem conhecido nos círculos da Faria Lima como o ceifador. 4. Foi o Mateus. Com uma bengala de jacarandá, tentei falar claramente, mas a dor e a angústia quebraram minhas palavras em fragmentos. Chega. Mande sua localização. Estou enviando alguém imediatamente. Clara, papai está aqui. Ninguém nunca mais vai te machucar. Depois de desligar, encolhi-me ao lado do sofá. O arrependimento doía mais do que as feridas físicas. 7 anos atrás, meu pai me avisou que Mateus não era um bom homem. Mas eu insisti teimosamente em me casar com ele, chegando ao ponto de dizer que cortaria os laços com minha família se necessário. Agora eu estava pagando o preço da minha estupidez. Ouvi o som de um helicóptero se aproximando, e logo depois a campainha tocou com urgência. Tentei me levantar, mas caí de volta no chão. No instante em que a porta se abriu com um estrondo, vi o assistente pessoal do meu pai, Sr. Queiroz, entrar correndo com uma equipe médica. Senhorita Clara. O rosto do Sr. Queiroz empalideceu ao ver meu estado deplorável. Ele rapidamente tirou o paletó e o colocou sobre mim. O Sr. Alencar está esperando por você no helicóptero. Enquanto eles me levantavam cuidadosamente para uma maca, vi através das minhas lágrimas como o Sr. Queiroz pegou a bengala ensanguentada. O olhar em seus olhos me deu um calafrio. Leve-a, disse com dificuldade. Meu pai precisa ver. Ele precisa ver o que o genro que sua filha escolheu fez. No helicóptero, meu pai, um homem de quase 70 anos, sofreu um leve ataque cardíaco ao ver meu corpo coberto de feridas, enquanto a equipe médica administrava freneticamente os primeiros socorros. Ele nunca soltou minha mão. Seus olhos estavam cheios de uma sede de sangue que eu nunca tinha visto antes. Clara, não se preocupe, disse meu pai, mal consciente por causa da medicação. Papai vai garantir que aquele animal pague pelo que fez. Olhei para as luzes da cidade desaparecendo pela janela. Lá embaixo jazia um passado que eu acreditava ser felicidade, um casamento ao qual eu havia dado tudo e que me devolveu apenas traição. Mas agora apenas uma determinação fria permanecia em meu coração em vez de amor. Mateus Almeida não fazia ideia. Ele não sabia que esta noite, com suas 20 chibatadas, ele não apenas estilhaçou o coração de uma mulher, mas também despertou um gigante adormecido. Meu pai, Ricardo Alencar, o mais poderoso magnata dos negócios do Brasil, e a ira de tal homem sempre exige um preço em sangue. Quando abri os olhos, tudo era um branco ofuscante. Vendo as luzes médicas no teto, percebi que estava em uma suíte VIP de uma clínica particular. Minha pele parecia que milhares de formigas me picavam. Senhorita, você está acordada? Uma voz, familiar e estranha, soou à minha direita. Virei a cabeça com dificuldade. O Sr. Queiroz estava ao lado da minha cama. Seu rosto, geralmente impassível, mostrava uma preocupação clara. Atrás dele, 4 seguranças de terno preto estavam firmes, como se guardassem um chefe de estado. E o papai, minha voz soou áspera, como se tivesse sido lixada. O olhar do Sr. Queiroz vacilou. O Sr. Alencar está no quarto ao lado. O choque de ver seu estado desencadeou um infarto do miocárdio. Fizeram uma angioplastia com stent. Tentei me sentar abruptamente, mas um puxão nas feridas das minhas costas me fez engolir um gemido. O Sr. Queiroz me segurou gentilmente pelos ombros. Acalme-se, senhorita. O Sr. Alencar já passou pelo pior. Ele perguntou por você no momento em que acordou. Mas os médicos não estão permitindo visitas. Deixei-me cair de volta no travesseiro. As lágrimas fluíram incontrolavelmente. 7 anos sem contatar minha família, sem nem mesmo ir a funerais. E a primeira vez que meu pai me viu novamente, eu parecia um animal espancado e coberto de feridas. Um espelho? Dê-me um espelho. O Sr. Queiroz hesitou por um momento, depois tirou o celular do bolso, ligou a câmera frontal e me entregou. A mulher na tela tinha um rosto pálido e um vergão distinto da bengala na bochecha esquerda. Traços de sangue seco ainda manchavam o canto de seus lábios. Com a mão trêmula, abri a gola da camisola do hospital. Abaixo da clavícula, 5 ou 6 hematomas roxos se entrelaçavam como insetos nojentos. Este era o preço que eu havia pago pelo amor. Onde está o Mateus? Perguntei, deixando o celular de lado. Minha voz soou tão fria que mal a reconheci. De acordo com as últimas informações, ele foi trabalhar às 9 da manhã como se nada tivesse acontecido.
respondeu o senhor Queiroz com raiva contida na voz. Ele parece convencido de que você não prestará queixa. Claro que estava. Durante nosso 3º ano de casamento, Mateus acidentalmente me empurrou escada abaixo e eu quebrei o tornozelo. Quando tentei denunciá-lo, ele caiu de joelhos, chorando e implorando. Ele disse que, se tivesse um registro de agressão, todas as rodadas de investimento que estava negociando seriam canceladas. Meu coração amoleceu. Eu até menti para o médico, dizendo que tinha tropeçado sozinha. Essa foi a primeira vez que o perdoei, e não foi a última. A porta do quarto se abriu e um homem de meia-idade de jaleco branco entrou, acompanhado por 2 enfermeiras. Senhorita Clara Alencar, sou Dr. Ribeiro, seu médico. Ele levantou o prontuário no pé da cama. Múltiplas contusões por todo o corpo. 3 delas requerem suturas. Uma fratura fina na 3ª costela esquerda e uma leve concussão. Eu recomendo um mínimo de 2 semanas de hospitalização. Não. Eu disse com firmeza. Tenho que sair daqui em 3 dias. O Dr. Ribeiro franziu a testa. Isso vai contra a política do hospital. Faça o que ela diz. Uma voz profunda e autoritária ecoou da porta. Todos nos viramos para o som. Meu pai estava sentado em uma cadeira de rodas. Seu rosto estava pálido como papel e ele tinha um acesso intravenoso no dorso da mão. Uma enfermeira empurrava a cadeira enquanto outra segurava o suporte do soro. Nos 7 anos que se passaram, meu pai havia envelhecido significativamente. Suas têmporas estavam completamente brancas e as rugas ao redor de seus olhos eram profundas, como se esculpidas por uma faca. Mas seu olhar, afiado como de um falcão, era exatamente como eu me lembrava. Senhor, Alencar, o senhor não pode sair da cama, exclamou o médico, nervoso. Fora, disse meu pai em voz baixa. Com essa única palavra, o quarto ficou em silêncio. Apenas nós 2. O silêncio era uma parede invisível entre nós. O que eu deveria dizer? Um pedido de desculpas? Uma desculpa? Talvez uma queixa? As palavras cruéis que eu disse, quando saí de casa há 7 anos, agora perfuravam meu coração como punhais. O olhar do meu pai caiu sobre meu braço exposto. A área onde as marcas da bengala eram mais severas. Suas pupilas se contraíram violentamente e ele cerrou o punho direito até que os nós dos dedos ficassem brancos. Vinta. A voz do meu pai era muito baixa, mas soava como a calma antes da tempestade. Eu assenti. Senti um nó na garganta. Por que você esperou tanto para ligar? Ao fazer essa pergunta, a mandíbula do meu pai tremeu ligeiramente. Lágrimas nublaram minha visão. Eu pensei que ele ia mudar. Foi o caminho que eu escolhi, então acreditei que tinha que ir até o fim, mesmo que significasse rastejar de joelhos. De repente, meu pai começou a tossir violentamente. Fiquei tão assustada que quase pulei da cama. Ele acenou com a mão para indicar que estava bem e tirou um lenço xadrez do bolso para limpar a boca. Meu coração deu um pulo quando vi aquele lenço gasto. Era o que eu havia dado a ele no ensino fundamental para o Dia dos Pais. Ele o guardara todos esses anos. Clara, disse meu pai, dobrando o lenço com uma voz subitamente gentil. Você sabe do que eu mais me arrependo em todos esses anos? Eu balancei a cabeça, chorando. Não é ter deixado você ir embora. É não ter te trazido de volta para casa na primeira vez que aquele desgraçado levantou a mão para você. Os olhos do meu pai ficaram marejados. Queiroz me dava relatórios mensais sobre você. Eu sabia que o incidente da escada não foi um acidente. O choque foi tão imenso que esqueci a dor. Meu pai estivera cuidando de mim todo esse tempo. Então você sabia que morávamos em um apartamento apertado, que eu bebia até passar mal para garantir investidores para o Mateus. Até que no dia em que sofri um aborto espontâneo, ele estava jogando golfe com um cliente. Por quê? Por que você não fez nada? Por causa do meu maldito orgulho, disse meu pai com um sorriso amargo. Eu esperei que meu tesouro, minha filha, percebesse por si mesma e voltasse rastejando. Mas nunca imaginei que aquela besta ousaria fazer algo assim com você. Meu pai empurrou a cadeira de rodas até minha cama. Com a mão trêmula, ele acariciou suavemente a ferida na minha bochecha. Aquela mão, que governava o império corporativo, era macia como uma pluma. Papai, dizendo essa palavra pela primeira vez em 7 anos, eu desabei, soluçando incontrolavelmente. Meu pai apertou minha mão com força. Você vai me deixar cuidar disso desta vez? Assim que eu estava prestes a assentir, a porta do quarto se abriu novamente. Um jovem de terno de grife entrou correndo com uma pilha de papéis na mão. Irmã, eu encontrei. Aquele desgraçado não só tem uma amante, mas eles têm um filho de 1 ano juntos. Ele parou abruptamente e seus olhos se arregalaram quando viu nossas mãos dadas. Oh, estou interrompendo alguma coisa?
Eu quase não reconheci meu irmão, Lucas Alencar. 7 anos atrás, ele era um garoto de faculdade que só jogava videogame com seu moletom. Agora ele parecia um executivo de elite, uma imagem espelhada da sombra do meu pai. Lucas, tentei sorrir. Não me chame assim, disse ele, e de repente seus olhos ficaram vermelhos. 7 anos sem um único telefonema e você volta nesse estado. Quase quebrei meu computador quando Queiroz me enviou as fotos. Vá direto ao ponto, disse meu pai, limpando a garganta. Lucas respirou fundo e me entregou os documentos. Mateus está saindo com uma mulher chamada Laura Teles há 3 anos. Ela é a atual CFO da Nexus Corp. No ano passado, eles compraram uma mansão em Angra dos Reis e a colocaram no nome dela. E a parte mais importante, ele baixou a voz, eles têm um filho. Ele acabou de fazer 1 ano. Folheei as páginas mecanicamente. Havia fotos de Mateus e Laura sendo afetuosos, a escritura da propriedade e até a certidão de nascimento da criança. A parte mais trágica era que a data de nascimento da criança era exatamente o dia em que eu havia sofrido meu aborto espontâneo. Como você conseguiu isso? A foto tremeu levemente em minha mão. Com dinheiro, você pode encontrar qualquer coisa, disse Lucas com desdém. Ah, e tem algo ainda mais interessante. Ele tirou outro papel. Nos últimos 6 meses, 1 bilhão em fundos da Nexus Corp foram desviados para as Ilhas Cayman através de uma empresa de fachada. 3. A responsável por essas transferências é Laura Teles. O olhar do meu pai tornou-se perigoso. Eles estão desviando ativos. E não é tudo. Lucas apontou para outro documento. Na semana passada, Mateus fez um seguro de vida de 250 milhões para Laura e seu filho. O beneficiário é a criança. Meu sangue gelou. Depois de 7 anos de casamento, eu sabia exatamente o que aquele movimento significava. Mateus estava se preparando para o divórcio e não tinha intenção de me dar um único centavo. Assine aqui, irmã. Lucas me entregou uma procuração. Papai iniciou o plano de retaliação, mas precisa da sua autorização para executá-lo em grande escala. Olhei para o meu pai, ele assentiu silenciosamente. A razão pela qual a Nexus Corp chegou onde está hoje é graças aos fundos e conexões que eu secretamente lhe forneci. É hora de recolher a rede. O documento estava cheio de cláusulas densas, mas a última linha se destacava claramente. O Grupo Alencar está autorizado a tomar todas as medidas necessárias contra Mateus Almeida e suas empresas e associados afiliados. Assinei meu nome sem hesitar. Meu pai pegou o documento, seu rosto exibindo uma expressão afiada como navalha que eu não via nele há muito tempo. Queiroz, diga a todos os departamentos para iniciarem o plano. Sim, senhor Alencar. Oh, senhor. Queiroz apareceu na porta com o celular na mão. Equipe A, mercado de ações. Equipe B, contato com bancos e credores. Equipe C, compilação de todas as evidências sobre atividades ilegais. A fase 1 deve ser concluída em 3 dias. Lucas me ajudou a reclinar a cama e colocou uma almofada macia nas minhas costas. Irmã, você sabe a que preço as ações da Nexus Corp estão sendo negociadas? Eu balancei a cabeça. A R$ 786 por ação, uma capitalização de mercado de cerca de R$ 60 bilhões. Ele sorriu maliciosamente. O que aconteceria se de repente despejássemos nossa participação de 15% e simultaneamente vazássemos rumores de contabilidade criativa? A ação despencaria. Muito mais do que isso, disse meu pai com um sorriso frio. Mateus tem um empréstimo de 15 bilhões garantido por suas ações. Se o preço cair abaixo de 50, os bancos executarão uma chamada de margem e forçarão a venda. Senti meu coração parar. Isso significava que Mateus poderia perder o controle de sua empresa da noite para o dia. Estranhamente, não senti um pingo de pena. E isso é apenas o começo, disse Lucas animadamente. O passo 2 é contatar todos os seus parceiros e clientes. Garantiremos seus lucros em nome do Grupo Alencar em troca de quebrarem seus contratos com a Nexus Corp. Passo 3, continuou meu pai. A Receita Federal e a CVM receberão um relatório detalhado sobre a evasão e suborno da Nexus Corp nos últimos 3 anos. 3. Ouvindo seu plano meticuloso. Percebi que Mateus não tinha ideia com quem havia se metido. O Grupo Alencar não havia chegado ao topo do mundo corporativo brasileiro em 30 anos, usando apenas métodos limpos. Ah, certo, disse Lucas como se tivesse acabado de se lembrar. Irmã, você se lembra de Chloe Fernandes, sua melhor amiga? Claro que sim.
O que tem a Chloe? Ela agora é editora adjunta no Valor Econômico, especializada em crimes corporativos. Lucas piscou para mim. Quando eu disse a ela que estávamos indo atrás do Matheus, ela se ofereceu para escrever uma reportagem especial. Chloe Fernandes, minha alma gêmea na faculdade, aquela que me disse que Matheus não era o cara certo para mim. 7 anos se passaram, mas ainda havia alguém que se lembrava de mim, Sr. Alencar. O Sr. Queiroz entrou apressadamente. Matheus Almeida acabou de estar em seu antigo apartamento. Não encontrando a senhorita lá, ele está vindo direto para esta clínica. O olhar do meu pai ficou gelado. Deixe-o vir, eu disse calmamente, inconscientemente acariciando as feridas em meu braço. Eu tinha algo que precisava dizer na cara dele. Meu pai e Lucas trocaram um olhar e assentiram. Depois que eles saíram, uma enfermeira entrou e administrou um analgésico. Enquanto o remédio fazia efeito, a dor diminuía, mas meus pensamentos se tornaram anormalmente claros. Olhei para o céu azul pela janela e me lembrei da chuva caindo no dia em que saí de casa 7 anos atrás. Naquele dia, meu pai quebrou sua garrafa de bourbon vintage em seu escritório. E minha mãe quase desmaiou de tanto chorar. O que eu disse a eles então? Ah, certo. Mesmo que eu morra de fome, nunca mais voltarei rastejando, como o amor jovem é cego. Por Matheus, abandonei uma bolsa integral na FGV. Comecei um negócio com ele do zero e até cortei os laços com minha família. A primeira vez que ele me agrediu, me convenci de que era por causa do estresse. Quando ele ficava fora a noite toda, eu mentia para mim mesma, dizendo que ele estava trabalhando até tarde. Mesmo quando ele teve um caso com sua secretária, eu me culpei, pensando que não era o suficiente para ele. Assim que o analgésico me puxava para um sono profundo, ouvi uma comoção do lado de fora do quarto. E então, a voz familiar de Matheus. Eu sou o marido dela. Quem são vocês para me impedir? A porta se abriu e Matheus entrou, furioso. Ao me ver, ele congelou. Seu olhar varreu as feridas no meu rosto, meu braço engessado e, finalmente, a bengala de jacarandá que eles haviam deixado como prova ao lado da cama. Clara. Sua voz de repente suavizou. Eu estava muito bêbado ontem. Não fiz de propósito. Olhei silenciosamente para o homem que eu amara por 9 anos. O terno dele era um presente meu. O relógio dele era o presente de aniversário que comprei economizando minha mesada pessoal. Eu até tinha escolhido a gravata. Que ridículo. Só neste momento eu vi sua verdadeira essência. Saia. Minha voz soou tão calma que surpreendeu até a mim. Querida, me escute. Ele deu um passo em minha direção, mas o Sr. Queiroz apareceu do nada e bloqueou seu caminho. Sr. Almeida. A voz do senhor Queiroz era como gelo. A senhorita Clara precisa descansar. O rosto de Matheus endureceu. E quem diabos é você? Eu sou o marido dela. Ele se virou para mim. Clara, quem são essas pessoas? Por que você tá numa suíte VIP? Você ligou para sua família? Em vez de responder, apertei o botão de chamada ao lado da cama. 5 segundos depois, 4 seguranças entraram correndo e cercaram Matheus. Por favor, saia, disse o da frente. Caso contrário, seremos forçados a usar medidas físicas. A expressão de Matheus passou de raiva para perplexidade. Clara, não faça isso. Eu sou seu marido. Temos um casamento protegido por lei. Em breve deixará de ser. Olhei para o Sr. Queiroz. O advogado chegou. Ele está esperando na sala de conferência, senhorita, respondeu ele. O rosto de Matheus ficou branco como cera. Você quer o divórcio? Suportando a dor dos meus ferimentos, sentei-me lentamente e o encarei nos olhos. Matheus, você sabe qual foi seu maior erro na noite passada? Ele balançou a cabeça atordoado, que com aquelas 20 chibatadas você acordou os Alencar. Eu sorri fracamente. Permita-me me apresentar novamente. Eu sou Clara Alencar, a única filha de Ricardo Alencar e a única herdeira do grupo Alencar. Enquanto eu observava seu rosto desmoronar, apertei um botão ao lado da cama. As persianas da janela se abriram automaticamente, revelando o helicóptero do grupo Alencar pousando lentamente no heliponto da clínica. O emblema dourado dos Alencar 1A brilhava sob o sol. O jogo começou. Querido, eu disse em voz baixa, espero que goste do presente de divórcio que preparei para você. Senhorita Vance, um pacote para você. O mensageiro me entregou uma caixa elegantemente embrulhada. Peguei a caneta e assinei o recibo de entrega com o nome Clara Vance. Este era meu novo nome, minha nova identidade, a armadura com a qual eu me tornei eu mesma novamente. Dentro da caixa havia um terno feito sob medida. O tecido azul marinho escuro apresentava um padrão sutil e o corte era impecável, combinando autoridade e feminilidade. Coloquei o terno na cama e o acariciei.
sentindo cada costura. O preço deste terno equivalia a meio ano de economias que eu havia juntado, economizando nas compras do supermercado. Senhorita, o carro está pronto, informou-me o senhor Queiroz silenciosamente do outro lado da porta. Desço em 10 minutos. Peguei os cosméticos da penteadeira. A mulher no espelho parecia estranha para mim. Clara Alencar sempre andava sem maquiagem, vestindo roupas confortáveis e com o cabelo preso em um rabo de cavalo bagunçado. Mas Clara Vance, a nova identidade que meu pai havia criado para mim, exigia uma maquiagem impecável, um penteado sofisticado e um ar de autoridade capaz de intimidar qualquer parceiro de negócios. A base escondeu perfeitamente a marca do vergão que ainda persistia em minha bochecha. O delineador escuro tornou meu olhar mais afiado e imprevisível, e um batom vermelho escuro foi minha declaração de guerra. Prendi meu longo cabelo em um coque elegante, expondo brincos de diamante que custavam uma fortuna. Era outra peça da armadura que meu pai me enviara na noite anterior. Vesti o terno e me olhei no espelho de corpo inteiro. A roupa, de alguma forma, alterou minha postura. Meus ombros se endireitaram, minha cintura foi definida e eu exalava uma presença impossível de ignorar. Finalmente, coloquei um par de óculos de aro dourado 100 grau, completando minha transformação de dona de casa para executiva corporativa de elite. Será que papai ficará satisfeito? Murmurei para mim mesma, pegando a pasta da escrivaninha. Dentro da pasta estava o currículo impecável de Clara Vance, mestra pela FGV, experiência de trabalho em uma empresa de investimentos em Singapura. Um histórico criado por meu pai e atualmente contratada como diretora de investimentos estratégicos da Zenith Partners, uma concorrente direta da Nexus Corp com um salário astronômico. Esta posição me permitiria um lugar na primeira fila para o colapso do Império de Mateus. Quando desci, meu pai e Lucas estavam tomando café da manhã na sala de jantar. Meu pai, ao me ver, parou sua xícara de café no ar e piscou. Você está igual à sua mãe quando era jovem. Foi tudo o que ele disse, mas eu o vi enxugar discretamente uma lágrima. Lucas assobiou. Irmã, desse jeito, o Mateus vai ter um ataque cardíaco? É exatamente o que eu quero, eu disse, tomando um gole do café que o mordomo me ofereceu. Está tudo certo com a Zenith Partners? Claro. Lucas me entregou seu tablet mostrando um arquivo. Hoje às 10. Há uma reunião estratégica e pessoas da Nexus Corp estarão lá. Coincidentemente, ele sorriu maliciosamente. A pessoa que eles estão enviando é a Laura Telles. Apertei a xícara de café com força. Laura Telles, a amante de Mateus, a destruidora do meu casamento. E agora, uma das pessoas que eu mais queria conhecer. Não mostre todas as suas cartas de uma vez, disse meu pai, largando o jornal. Seu olhar era penetrante. Lembre-se, a vingança é um prato que se come frio. Entendido, eu disse, pegando minha pasta. Hoje vou apenas me apresentar. O senhor Queiroz abriu a porta do carro para mim. Um Maybach preto saiu silenciosamente da propriedade dos Alencar. 7 anos atrás, saí de casa de ônibus. Agora eu estava voltando assim. Às vezes o destino é incrivelmente irônico. A sede da Zenith Partners era um arranha-céu de vidro de 40 andares no coração de São Paulo. 2. Quando o carro parou na entrada, o senhor Queiroz me entregou um novo celular. Tudo está configurado. Os contatos principais estão salvos. O senhor Alencar pediu que você o informe imediatamente sobre qualquer coisa. Eu assenti, respirei fundo e caminhei em direção à porta giratória. O saguão estava movimentado. Todos exalavam aquela mistura de pressa e arrogância típica da elite corporativa. A recepcionista me deu um sorriso profissional. Bom dia. A senhora tem hora marcada? Clara Vance. É meu primeiro dia. Mostrei a ela minha carta de integração. Sua expressão mudou instantaneamente para deferência. Senhorita Vance, peço desculpas. Não a reconheci. O departamento de RH já nos avisou. Vou acompanhá-la até seu escritório. Enquanto eu a seguia em direção ao elevador, senti olhares curiosos ao meu redor. Era óbvio que os funcionários da Zenith Partners estavam curiosos sobre essa executiva recém-chegada. Era exatamente o que eu queria. O mistério é a melhor camuflagem. Meu escritório ficava no 28 grau andar. Era espaçoso, iluminado e apresentava vistas panorâmicas da cidade. Na mesa havia pastas, um laptop e um cartão de acesso com meu novo nome. Às 10, você tem uma reunião de parceria estratégica na sala de reuniões do 35 grau andar, informou-me a recepcionista. O CEO, Sr. Parker, deseja vê-la.
Depois que ela saiu, tranquei a porta e revisei rapidamente os arquivos no computador. A Zenith Partners estava preparando um projeto imobiliário maciço e precisava de vários parceiros. Entre eles estava a Nexus Corp. Este projeto era crucial para Matheus. Se ele o garantisse, poderia aliviar seus crescentes problemas de liquidez. Às 9h50, organizei meus papéis e me dirigi à sala de reuniões. Meu reflexo no espelho refletia uma mulher fria e serena. Ninguém jamais adivinharia que esta mulher com maquiagem impecável estivera deitada em uma clínica ensanguentada apenas alguns dias atrás. Já havia uma dúzia de pessoas na sala de reuniões. O homem de meia idade, sentado na cabeceira da mesa, levantou-se imediatamente. Você deve ser a senhorita Vance. Sou Albert Parker, CEO da Zenith Partners. Ouvi ótimas coisas sobre você. O prazer é meu. Sua reputação o precede, eu disse, apertando sua mão e deliberadamente baixando o tom da minha voz em uma oitava. Era completamente diferente da voz suave que Clara Alencar usava. Senhor, Parker me apresentou o resto. Senhorita Clara Vance, o talento que trouxemos de Singapura. De agora em diante, ela chefiará nosso departamento de investimentos estratégicos e liderará este projeto. Eu sorri e cumprimentei todos os presentes, mas meu olhar se fixou em uma mulher que acabara de entrar na sala. Com seus 30 e poucos anos, ela usava um vestido justo, maquiagem pesada e caminhava fazendo seus saltos estalarem como um pavão arrogante. Laura Telles, diretora financeira representando a Nexus Corp. Ela se apresentou com uma voz enjoativamente doce. Senti minhas unhas cravarem em minhas palmas, mas mantive um sorriso perfeito no rosto. Esta era a amante de Matheus, a terceira pessoa no meu casamento. O colar de diamantes em seu pescoço era familiar demais para mim. Era o presente de aniversário que Matheus me disse que havia perdido no ano passado. Quando a reunião começou, me forcei a me concentrar na apresentação do projeto. Laura sentou-se à minha frente e, com um gesto para arrumar o cabelo, exibiu uma pulseira Cartier no pulso, outra das minhas joias perdidas. Sua explicação sobre a situação financeira da Nexus Corp estava cheia de buracos, mas ela os mascarava com sorrisos ambíguos e gestos ensaiados. Observando-a se mover com facilidade entre os executivos do sexo masculino, entendi por que Matheus se sentia atraído por ela. Eles eram feitos do mesmo pano, hipócritas e gananciosos. Senhorita Vance, qual é a sua opinião? O senhor Parker de repente me chamou. Todos os olhos se concentraram em mim. Lentamente coloquei minha caneta na mesa. Acredito que o modelo financeiro da Nexus Corp é excessivamente otimista. De acordo com suas estimativas, o período de retorno do investimento é de apenas 2 anos, mas dados do setor indicam que projetos semelhantes levam em média 3 anos e meio. O sorriso de Laura congelou. Nosso modelo aplica variáveis proprietárias. Que tipo de variáveis? Olhei diretamente nos olhos dela. Receita fictícia ou custos subestimados? A sala ficou em silêncio. O rosto de Laura ficou vermelho como um tomate. Você está questionando nosso profissionalismo? Estou simplesmente levantando uma dúvida razoável. Abri um relatório. Por exemplo, aqui o cálculo da valorização do terreno está significativamente abaixo do benchmark. E aqui, os custos de marketing são apenas metade da média do setor. Erros tão básicos não deveriam aparecer em um relatório de uma empresa como a Nexus Corp. 5-6. Laura levantou-se de um salto. Preciso atender a uma ligação. Ela saiu correndo em seus saltos. O Sr. Parker e os outros executivos trocaram olhares significativos. Eu sabia que minha suposição estava correta. A Zenith Partners já suspeitava da Nexus Corp e eu lhes dera a oportunidade de questioná-los publicamente. 10 minutos depois, quando Laura voltou, seu rosto era uma máscara de tensão. Peço desculpas. Surgiu um assunto urgente no escritório e preciso retornar imediatamente. Forneceremos esclarecimentos sobre as perguntas da senhorita Vance posteriormente. Ela apressadamente juntou seus papéis e saiu, esquecendo-se até de distribuir seus cartões de visita. Vi uma chamada perdida de Matheus na tela do celular dela. Ele também deve ter percebido que algo estava dando errado. Quando a reunião terminou, o Sr. Parker me chamou em seu escritório. Senhorita Vance, você parece conhecer a Nexus Corp muito bem. É minha responsabilidade proteger as finanças da empresa, então me preparei completamente. Excelente.
Ele assentiu com satisfação. Honestamente, estávamos preocupados com essa parceria há um tempo. Suas observações de hoje foram incrivelmente valiosas. Saindo da sala, meu celular vibrou. Era uma mensagem de Lucas, irmã, notícia de última hora. 3 dos principais clientes do Matheus acabaram de notificá-lo de que estão rescindindo seus contratos. Dizem que ele está no escritório quebrando tudo. Um leve sorriso se formou em meus lábios. Isso é só o começo, querido. Ao sair do trabalho, encontrei alguém inesperado em frente ao prédio. Uma mulher de trench coat bege estava perto da fonte. Quando ela me viu, seus olhos se iluminaram. Clara, é você mesma? Ela se aproximou, mas parou de repente. Não, acho que devo te chamar de Clara Vance agora, certo? Eu congelei, observando seu rosto. Cabelo curto e estiloso, olhos brilhantes e a característica pinta ao lado da boca. 7 anos se passaram, mas ela mal havia mudado. Chloe? Perguntei cautelosamente. Meu Deus, pensei que você tivesse esquecido de mim. Ela me abraçou com força e sussurrou em meu ouvido. Meu primo me disse que você apareceria por aqui hoje. Precisamos conversar. Ela me levou a uma cafeteria próxima. Assim que nos sentamos, olhei ao redor sem baixar a guarda. Como você me reconheceu? Não seja ridícula. Chloe revirou os olhos. Moramos juntas por 4 anos no dormitório da faculdade. Você achou que eu não te reconheceria só porque você mudou o cabelo e colocou óculos? Sua expressão de repente ficou séria. Lucas me contou o que o Matheus fez com você. Aquele animal. O barista trouxe nossos cafés e ficamos em silêncio por um momento. Chloe mexeu seu latte. Escute, agora sou repórter investigativa no Valor Econômico. Sou especializada em crimes corporativos. Tenho observado a Nexus Corp há um tempo. 3. Senti meu coração parar. O que você descobriu? Por onde eu começo? Ela baixou a voz. Evasão fiscal, contabilidade criativa, propinas. Mas o mais chocante é que Matheus esteve recentemente em contato com uma empresa estrangeira para vender uma patente de tecnologia cuja exportação é restrita pelo governo federal. Franze a testa. Matheus era um lixo como pessoa, mas sempre se apresentou como um empresário patriota. Não fazia sentido ele fazer algo assim. Eu tenho uma fonte interna, continuou Chloe. As fontes de financiamento da Nexus Corp estão praticamente esgotadas. Matheus está entre a cruz e a espada. O problema é que essa tecnologia está ligada à segurança nacional. Se a venda for concretizada, não será mais um simples crime de colarinho branco. Um alarme soou na minha cabeça. Meu pai havia dito que destruiria completamente o Matheus. Mas se envolvesse uma questão de segurança nacional, a situação ficaria muito mais complicada. Preciso de provas, eu disse, olhando Chloe diretamente nos olhos. Você pode me ajudar? Claro, ela sorriu. Mas a exclusividade é minha. Fechado. Trocamos números e concordamos em conversar com mais detalhes no fim de semana. Saindo da cafeteria, Chloe de repente agarrou minha mão. Quando você desapareceu, há 7 anos, eu estava prestes a denunciar. Lá como pessoa desaparecida à polícia. Senti um nó na garganta. Me desculpe, você não precisa se desculpar. Ela deu um tapinha no meu ombro. Agora, juntas, vamos colocar aquele lixo na prisão federal. Quando voltei para a propriedade dos Alencar, já eram vinté. Meu pai e Lucas estavam me esperando no escritório. Vários documentos estavam espalhados pela mesa. Como foi seu primeiro dia? Meu pai perguntou sem levantar a cabeça. Encontrei a Laura Telles, eu disse tirando meu casaco. Ela é ainda mais espalhafatosa do que nas fotos. Lucas fez uma careta de nojo. Aquela mulher usa uma placa que diz eu sou a amante por todo o corpo. E o projeto? Meu pai perguntou. Eu questionei os dados financeiros da Nexus Corp na frente de todos. Laura ficou sem palavras. Não pude deixar de sorrir. A propósito, ouvi dizer que Matheus perdeu 3 grandes clientes hoje. Meu pai finalmente sorriu. 5 até amanhã ao meio-dia serão 7. Irmã, descobrimos outra coisa sobre a Laura Telles. Lucas interveio animadamente. Ela não é apenas uma amante qualquer. Ela trabalhou como gerente financeira em 2 empresas antes, e em ambos os casos havia suspeitas de desvio de dinheiro, mas ela se safou por falta de provas. Ela está genuinamente apaixonada pelo Matheus? Perguntei sarcasticamente. É mais provável que ela esteja apenas atrás do dinheiro dele, disse Lucas, me passando o tablet. Olhe isso. No ano passado, ela perdeu 30 milhões em um cassino em Las Vegas, e o Matheus pagou tudo. Balancei a cabeça. Matheus sempre desprezou o jogo. Não conseguia acreditar que ele havia quebrado até mesmo esse princípio por sua amante. E há algo ainda mais inacreditável.
Lucas exibiu um relatório médico. Laura teve um filho no ano passado, mas na certidão de nascimento, o campo do pai está em branco. Levantei a cabeça bruscamente. Você tem certeza de que ele é filho do Mateus? 100%. Lucas sorriu vitoriosamente. Eu invadi o sistema do laboratório onde eles fizeram o teste de paternidade. Meu pai me entregou um documento. Este é o relatório original desse teste. Mateus envia a Laura R. 500 mil por mês de pensão alimentícia através de várias contas no exterior. Li o relatório mecanicamente. A conclusão era clara. Há uma probabilidade de 99% de que Mateus Almeida e a criança chamada Leon Teles sejam biologicamente relacionados como pai e filho. A data do relatório era 10 de setembro do ano passado, meu aniversário. Naquele dia, Mateus me disse que tinha uma viagem de negócios para Boston. Irmã, você está bem? Lucas perguntou com preocupação. Fechei o relatório. Minha voz soou estranhamente calma. Estou bem. Na verdade, estou mais certa agora. Meu pai assentiu com aprovação. Lembre-se, a raiva obscurece o julgamento. Devemos destruí-lo com a cabeça fria. Naquele momento, o Sr. Queiroz entrou correndo. Senhor Alencar, Mateus Almeida está no portão. Ele exige ver a senhorita. Nós três trocamos olhares. Deixe-o entrar, disse meu pai friamente. Chegou a hora. Na sala de estar, esperei, de pé perto da janela, ouvindo o som de passos familiares se aproximando. A porta se abriu. Clara, é você mesmo? Virei-me lentamente. Nos poucos dias em que não o via, ele havia envelhecido drasticamente. Seus olhos estavam injetados de sangue e seu terno estava amassado. Não restava nenhum vestígio do homem confiante que ele costumava ser, Sr. Almeida. Aqui devo prazer. Usei um tom deliberadamente distante. Não faça isso. Ele deu um passo em minha direção e de repente caiu de joelhos. Clara, me desculpe. Eu estava muito bêbado naquele dia. Não estava em mim. Por favor, me perdoe. Vê-lo ajoelhado e implorando parecia patético para mim. Este era o homem que eu um dia amei profundamente. Esta figura patética se rastejando e suplicando. Levante-se. Pare de atuar, eu disse friamente. Você veio aqui para me pedir para dizer ao meu pai para parar os ataques a Nexus Corp, certo? Seu rosto mudou de cor e ele lentamente se levantou. Clara, estamos juntos há 7 anos. Temos uma história. História ri com desdém. Acabei de descobrir que você tem um filho de 1 ano com a Laura Teles e você me fala sobre história. Ele tremeu como se atingido por um raio. Como você sabe disso? Leon Teles, nascido em 5 de setembro do ano passado. 7 libras. Recitei palavra por palavra. Você quer que eu lhe diga o número do relatório de paternidade também? Seu rosto perdeu toda a cor. Ele tropeçou para trás 2 passos. Clara, foi um erro de uma noite. A pessoa que eu realmente amo é você. Que você me ama? Desabotoei minha gola para mostrar a ele as marcas da bengala sob minha camisa. É assim que você me ama. Ele ficou sem palavras e desviou o olhar. Eu me aproximei dele. Seu corpo exalava uma mistura enjoativa de seu perfume habitual e do perfume de Laura. Mateus, hoje eu conheci a Laura Teles, eu disse baixinho. Ela estava usando meu colar, meu relógio, dormindo com meu marido e até teve seu filho. Como você acha que eu deveria te retribuir por tudo isso? Sua expressão, de repente, se tornou feroz. Se você ousar tocá-la, o que? Você vai me açoitar mais 20 vezes, Rialto. Não seja ridículo. Eu não me importo com aquela mulher. Quem eu quero destruir é você, Mateus Almeida. Seu negócio, sua reputação, tudo o que você possui. Você não pode, ele gritou. A Nexus Corp é a empresa que eu construí do nada. Com o dinheiro e as conexões do meu pai, corrigiu friamente. E a propósito, o projeto com a Zenith Partners, você está fora até amanhã. A Nexus Corp cairá pelo menos 20%. Ele me olhou como se eu fosse uma estranha. Você não é a Clara. Ela não é tão cruel. Você espancou a Clara Alencar até a morte. Ajustei a lapela do meu casaco. A que está na sua frente é Clara Vance, a herdeira do grupo Alencar. Ele de repente se lançou sobre mim e agarrou meu pulso. Você acha que pode fazer o que quiser só porque tem o grupo Alencar por trás de você?
Antes que ele pudesse terminar a frase, o Sr. Queiroz e 2 seguranças entraram correndo e o prenderam no chão. Ele gritava obscenidades e se contorcia sem nenhum traço do empresário educado que costumava ser. Leve-o para a saída, eu disse, alisando a manga que ele havia agarrado. E amanhã meu advogado lhe enviará o acordo de divórcio. Assine. E se eu não assinar, o que você vai fazer? Ele ofegou. Inclinei-me e sussurrei em seu ouvido. Se você não assinar, direi ao mundo inteiro que a Nexus Corp está se preparando para vender aquela tecnologia que vocês desenvolveram recentemente para uma empresa estrangeira. A divisão de contra-inteligência da Polícia Federal adoraria saber sobre isso. Suas pupilas se contraíram bruscamente e seu rosto ficou pálido. Levantei-me e assenti para o Sr. Queiroz. Tire o Sr. Almeida daqui e diga à segurança que a partir de agora, este homem nunca mais pisará em nenhuma propriedade do Grupo Alencar. Enquanto ele era arrastado, senti uma estranha calma. 7 anos de casamento, 9 anos de amor terminaram assim. Mas estranhamente eu não estava triste. Pelo contrário, senti uma sensação de libertação, como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de Chloe. Descobri algo enorme. Vamos nos encontrar amanhã e eu te conto. PS. Laura Telles tem um passado muito sombrio. Apertei meu celular com força e olhei para o céu noturno pela janela. O jogo tinha apenas começado. E nesta partida, eu tinha todas as cartas. Às 6 da manhã, eu estava no meu closet, passando a mão pelas fileiras de ternos de alta costura pendurados ali. Hoje era o dia da negociação oficial entre a Nexus Corp e a Zenith Partners, e meu primeiro confronto direto com Matheus como Clara Vance. Finalmente escolhi um terno cinza carvão, combinei-o com uma blusa de seda bordô, conseguindo um visual profissional, mas agressivo. Ao aplicar minha maquiagem, usei mais corretivo do que o habitual para esconder as olheiras causadas pela insônia. As informações que Chloe me enviara na noite anterior me mantiveram acordada. O contato de Matheus com aquela empresa estrangeira era muito mais profundo do que eu imaginava, e eles já estavam em estágios avançados de negociação. Meu celular vibrou. Uma mensagem de Lucas. Irmã, acabei de interceptar um e-mail do Matheus. Ele suspeita da identidade de Clara Vance e contratou alguém para investigar. Não se preocupe, já limpei tudo. Sorri e joguei meu celular na bolsa. Deixe-o investigar o que quiser. A identidade que meu pai havia criado era a prova de falhas. A sala de reuniões da Zenith Partners já estava montada. Em ambos os lados da longa mesa havia cartões de identificação para a Zenith Partners e a Nexus Corp. Escolhi deliberadamente um lugar de costas para a janela. Assim, Matheus teria que encarar o sol ofuscante. Exatamente às 9, as portas da sala de reuniões se abriram e Matheus entrou com 3 executivos. Laura Telles vinha logo atrás dele. Hoje, ela usava um terno azul escuro, mas as olheiras sob seus olhos revelavam que ela também tivera uma noite difícil. Quando seus olhos encontraram os meus, ele franziu a testa quase imperceptivelmente. Senhor Almeida, sua reputação precede, eu disse, levantando-me primeiro e oferecendo minha mão, mantendo um tom profissional e distante. Ele hesitou por um momento antes de apertar minha mão. Senhorita Vance, já nos conhecemos? Acho que não, eu sorri. Mas estudei todos os arquivos públicos da Nexus Corp, bem como várias de suas palestras principais, especialmente aquela sobre os desafios de financiamento para startups. Foi muito impressionante. Era uma armadilha cuidadosamente projetada. Eu havia escrito o conteúdo daquela palestra e na época Matheus não conseguia nem memorizar os dados, então tive que lhe passar notas dos bastidores. Com certeza sua expressão relaxou um pouco. Eu não sabia que a senhorita Vance tinha tanto interesse em uma empresa pequena como a nossa. Se a Nexus Corp é uma empresa pequena, então deve haver muito poucas grandes nesse setor. Eu disse, gesticulando para que todos se sentassem, especialmente depois de garantir o terreno para o novo empreendimento na Zona Leste. A avaliação da Nexus Corp aumentará em pelo menos 30%. Laura me olhou com uma expressão cautelosa nos olhos. O projeto de desenvolvimento da Zona Leste era um acordo que Matheus estava negociando em segredo e ainda não havia sido tornado público. Essa informação foi obtida por Chloe através de uma fonte interna na prefeitura. O sorriso de Matheus congelou em seu rosto. Senhorita Vance, você está muito bem informada. Em nosso ramo de trabalho, informação é poder. Abri os documentos à minha frente. Vamos direto ao ponto. Hoje, discutiremos o projeto de desenvolvimento conjunto no Distrito Financeiro.
A Zenith Partners deseja estabelecer uma parceria estratégica com a Nexus Corp em imóveis comerciais. A reunião durou 2 horas. Assumi a liderança, direcionando todas as minhas perguntas aos pontos mais fracos da Nexus Corp. Matheus ficou sem palavras em várias ocasiões e teve que pedir ajuda ao seu diretor financeiro. Mas o pobre homem não sabia que os números que ele citava haviam sido previamente manipulados por mim. De acordo com o demonstrativo de fluxo de caixa que vocês forneceram, apontei para um gráfico na tela. Seu fluxo de caixa operacional aumentou 15% nos últimos 6 meses, mas, no mesmo período, as contas a receber saltaram 40%. Essa discrepância geralmente indica um problema com o reconhecimento de receita. Suor brotou na testa do diretor financeiro. Isso se deve às particularidades de nosso setor. Ah, é mesmo? Puxei mais dados. Comparei os relatórios financeiros de sua empresa nos últimos 3 anos e no quarto trimestre de 2019, as vendas dispararam excepcionalmente em 60%, apenas para voltar aos níveis normais no primeiro trimestre seguinte. E o que é ainda mais curioso, virei para a página seguinte. Sua empresa registra picos de vendas anômalos todo mês de março e setembro, bem no final do trimestre fiscal. A sala caiu em um silêncio mortal. Essa tática, conhecida no setor como maquiagem de balanço, era um truque comum para embelezar relatórios, mas ninguém ousava apontar. Lá tão diretamente, o rosto de Matheus era uma máscara de fúria. Senhorita Vance, isso é especulação maliciosa. É uma dúvida profissional razoável, eu disse, fechando o relatório. Em última análise, a Zenith Partners deve responder aos seus acionistas. Se a Nexus Corp não puder oferecer uma explicação convincente, será difícil para nós avançarmos com a parceria. A reunião terminou em uma atmosfera tensa. Antes de sair, Matheus me lançou um olhar cheio de ódio, e Laura se virou várias vezes como se tentasse encontrar uma pista em meu rosto. Assim que eles saíram, o Sr. Parker deu um tapinha animado no meu ombro. Senhorita Vance, trabalho magnífico. Eu suspeitava que algo estava errado com os livros da Nexus Corp há um tempo, mas não tinha provas. Isso é apenas o começo. Eu sorri. Propus que a Zenith Partners suspendesse temporariamente toda a cooperação com a Nexus Corp até que eles esclareçam essas dúvidas. De volta ao meu escritório, tranquei a porta e imediatamente liguei para o Lucas. Matheus caiu na armadilha. Ele fará qualquer coisa para tapar o buraco. Fique de olho em todas as contas dele. Já estou nisso. A voz de Lucas soava eufórica. Você não vai acreditar com quem a Laura se encontrou ontem à noite. O diretor da filial brasileira daquela empresa estrangeira. Eles tiveram uma reunião secreta de 2 horas no Hotel Plaza. Apertei meu celular com força. Você tem fotos? Claro. Um amigo fotógrafo da Chloe as tirou. As fotos mostram a Laura entregando a ele um pendrive. E a melhor parte, Lucas baixou a voz, é que assim que o diretor saiu do hotel, ele foi direto para o escritório de um conhecido contratado da ABIN. Quase derrubei meu celular. O que você tá dizendo? E não é tudo. Um ex-subordinado do papai acabou de nos avisar que Matheus solicitou um empréstimo de emergência de R. 5 bilhão, usando aquela patente de tecnologia principal como garantia. Um alarme soou em minha cabeça. Encurralado, Matheus estava prestes a fazer uma aposta muito perigosa. Impeça esse empréstimo a qualquer custo. Desliguei e liguei meu computador para verificar o preço das ações da Nexus Corp. Com certeza, depois que a notícia do vazamento da parceria suspensa com a Zenith Partners vazou, as ações já haviam caído 7% e continuavam caindo. Quando eu estava prestes a desligar o computador, um e-mail anônimo chegou. Continha apenas uma linha. Você quer saber a verdade sobre o relacionamento entre Matheus Almeida e Laura Telles? Hoje à noite, 20h30, no Mirror Café. Encarei aquelas palavras por um longo tempo. Era uma armadilha ou uma oportunidade. Depois de hesitar, decidi arriscar. Às 19h50, eu estava sentada na mesa mais isolada do Mirror Café. Senhor Queiroz e 2 seguranças esperavam em um carro não muito longe. Exatamente às 20h. Uma mulher, usando um boné de beisebol e uma máscara facial, entrou, olhou ao redor e se dirigiu diretamente para minha mesa. Senhorita Vance? Ela perguntou em voz baixa. Eu assenti. Ela removeu a máscara, revelando um rosto macilento. Eu a reconheci como Maia Bastos, a vice-diretora financeira da Nexus Corp. Eu a vira em algumas conferências do setor. Sou Maia Bastos, do departamento financeiro da Nexus Corp. Ela se certificou de que ninguém estava ouvindo e tirou um envelope da bolsa. Aqui dentro está a prova de como Matheus e Laura têm desviado fundos da empresa
bem como registros de seu relacionamento pessoal. Peguei o envelope, mas não o abri imediatamente. Por que você está me ajudando? Trabalho na Nexus Corp há 8 anos. Eu os vi destruir, lá por dentro. Ela sorriu amargamente, e a pior parte é que descobri que Laura planeja maquiar os livros para me culpar. Na próxima semana há uma auditoria e eu serei o bode expiatório. Observei sua expressão de perto. A raiva e o medo em seus olhos não eram falsos. Como você conseguiu essa informação? Do computador da Laura. Um brilho de confiança apareceu nos olhos de Maia. Aquela mulher sempre usa o aniversário dela como senha, e o mesmo vale para as contas bancárias do Matheus. Abri o envelope e o examinei rapidamente. Continha registros de transferências eletrônicas, várias impressões de e-mails incriminadores e um relatório médico. Quando vi seu conteúdo, meus dedos tremeram. É o relatório do aborto que a Laura fez no ano passado, explicou Maia suavemente. A parte interessante é a data. Coincide com as férias que o Matheus tirou com ela nas Maldivas. E se calcularmos a data da concepção com base no tamanho do feto, ela fez uma pausa significativa. Provavelmente foi durante a semana em que Matheus estava comemorando seu aniversário de casamento com você em Maui. Senti meu estômago revirar. Durante aquela viagem de aniversário, Matheus esteve distraído o tempo todo e voltou mais cedo nos últimos 2 dias, alegando um assunto urgente. Ele tinha ido ver a Laura, e isso também. Mia apontou para outro documento. A dívida que Laura acumulou no cassino de Las Vegas foi paga com dinheiro da empresa. Matheus sabia, mas registrou como despesas do projeto. Com essa evidência, era mais do que suficiente para colocar Matheus e Laura em uma situação difícil. Mas o que mais me chocou foi o relatório médico. Se Laura fez um aborto no ano passado, de quem era o bebê Leon? Como se lesse minha mente, Mia se inclinou e sussurrou. Aquele filho não é do Matheus. Laura adulterou as amostras para o teste de paternidade. Como você sabe disso? Minha prima trabalha naquele laboratório. Mia zombou. Laura pagou a ele R$ 250 mil. Esta foi uma descoberta totalmente inesperada. Guardei os documentos e perguntei: o que você quer em troca? Um novo emprego e proteção. Ela esfregou as mãos nervosamente. Laura Teles não é uma mulher qualquer. Se ela descobrir isso, envie seu currículo para este e-mail. Entreguei a ela meu cartão de visita. Cuidarei da sua segurança. Assim que Maia saiu, liguei imediatamente para Lucas para verificar a autenticidade dos documentos. Então olhei novamente para o relatório médico. Laura não apenas enganou Matheus, mas o fez criar um filho que não era dele. Esse fato me trouxe uma satisfação mais profunda do que qualquer golpe financeiro. Quando voltei para a mansão, era quase meia-noite. Meu pai ainda estava trabalhando em seu escritório. Ao me ver, ele tirou os óculos. Como foi? Muito bem. Entreguei a ele os documentos de Maia. Se isso for verdade, Matheus enfrentará pelo menos acusações de apropriação indébita e fraude contábil. Meu pai os examinou rapidamente e assentiu. Lucas vai verificar. E eu tenho notícias. A mãe de Matheus foi hospitalizada. Parei por um momento. Quando? Esta tarde. Um ataque cardíaco. Ela está na UTI do Hospital Albert Einstein. Franze a testa. Minha sogra tinha uma condição cardíaca, mas nos últimos anos ela a mantivera sob controle. Embora ela se opusesse ao nosso casamento, ela cuidou de mim algumas vezes quando eu estava doente. Preciso ir vê-la, eu disse de repente. Meu pai me olhou com olhos penetrantes. Com que direito? Como uma conhecida. Talvez eu consiga alguma informação. Desviei o olhar. Meu pai pensou por um momento e disse: leve o Sr. Queiroz com você. Na manhã seguinte, vesti um jeans simples e uma camiseta. Coloquei uma máscara e óculos e fui para o hospital como Clara Alencar. Minha sogra estava em um quarto VIP de cardiologia. Havia apenas uma enfermeira na porta. Você é a prima do Sr. Almeida? Ela me perguntou. Sim, acabei de voltar do exterior e ouvi dizer que minha tia estava doente. Improvisei uma identidade. A enfermeira assentiu e me deixou entrar. No quarto, minha sogra estava deitada com os olhos fechados. Ela estava muito mais magra do que da última vez que a vi. Seu rosto estava pálido como jornal velho. Várias máquinas ao seu redor emitiam bipes rítmicos. Aproximei-me silenciosamente da cama. Como se sentisse minha presença, ela lentamente abriu os olhos. Ela me encarou por um momento e de repente suas pupilas se contraíram. Clara, minha filha. Sogra, respondi suavemente, tirando a máscara. Seus olhos se encheram de lágrimas. É você mesmo? Matheus me disse que você tinha ido para a casa dos seus pais. Nós nos divorciamos, eu disse calmamente.
Ele não te contou o que fez comigo? Ela balançou a cabeça e tentou se sentar. Eu rapidamente ajudei e apertei o botão de chamada. A enfermeira entrou e ajustou o ângulo da cama. Aquele menino tem me escondido muitas coisas, ela disse, ofegante. Na semana passada, ele de repente veio à casa dizendo que estava procurando alguns papéis e revirou o lugar. Quando perguntei o que ele estava fazendo, aconteceu isso. Ela apontou para o coração e agarrou minha mão. Filha, sei que o Matheus te machucou profundamente, mas ultimamente é como se ele fosse outra pessoa, sempre dizendo que alguém quer arruinar a empresa, suspeitando de todos. Ele mesmo provocou tudo isso, deixei escapar e me arrependi um pouco instantaneamente. Eu estava sendo muito dura com uma mulher doente. Para minha surpresa, minha sogra assentiu. Talvez aquele menino tenha crescido mimado pelo pai, pensando que o mundo era dele. De repente, ela baixou a voz. Filha, se você ainda tem algum carinho por mim, me ajude. O que é de errado? Ela apontou para a gaveta debaixo da mesa de cabeceira. Pegue o envelope lá dentro. Eu peguei. Dentro havia um testamento e um conjunto de chaves. Este é o testamento que escrevi há 3 anos. Deixei quase tudo para o Matheus, mas agora quero mudá-lo. Ela falou com dificuldade. Essas são as chaves da antiga cabana da família na Serra da Mantiqueira. Está em meu nome. Matheus não sabe sobre isso. No cofre do porão há algo que pode te ajudar. Fiquei atordoada. Por que eu? Porque você é a única que pode impedi-lo de cometer um erro ainda maior. Lágrimas brotaram nos olhos da minha sogra. Meu maior arrependimento na vida é não saber como criar meu único filho. Agora ele está prestes a cometer um crime muito grave. Assim que eu estava prestes a perguntar mais, a porta do quarto se abriu com um estrondo e Laura Teles entrou de salto alto. Ao me ver, ela parou abruptamente, seu rosto ficando pálido, Clara Alencar. Sua voz era estridente e desagradável. Levantei-me calmamente. Há quanto tempo, senhorita Teles? O olhar de Laura dardejou de mim para minha sogra. Sobre o que vocês estavam falando? Assuntos de família, eu sorri. E parabéns pela sua maternidade. Leon deve ter 1 ano agora, certo? Sua expressão tornou-se viciosa. Saia, você não tem nada a fazer aqui. Quem deveria sair é você, eu disse sem me mover. Minha sogra e eu estamos conversando. Não há espaço para amante. Laura levantou a mão para me dar um tapa, mas eu peguei seu pulso com facilidade. Não faça nada estúpido. Matheus não está aqui para te defender. De repente, minha sogra começou a tossir violentamente e um alarme soou no monitor. A enfermeira entrou correndo e nos expulsou do quarto. No corredor, Laura me fuzilou com um olhar. Você acha que é alguém só porque tem o grupo Alencar te apoiando? Estou te avisando. Fique longe do Matheus e da família dele. Por que você está tão nervosa? Levantei uma sobrancelha. Você tem medo que eu revele alguns de seus segredos? Por exemplo, quem é o verdadeiro pai do Leon? Seu rosto ficou branco como giz e seus lábios tremeram. Você! Que bobagem você está dizendo? O Belágio, Las Vegas, 25 de dezembro de 2019. Recitei a data e o local. Você quer que eu lhe diga mais? Laura recuou 2 passos como se tivesse visto um fantasma e saiu correndo. Seus saltos estalavam com urgência pelo corredor. Observei-a sair com um sorriso de escárnio. A informação de Mai estava correta. Laura havia falsificado o teste de paternidade. Chloe encontrara a data e o hotel nos registros do cartão de crédito de Laura. O homem com quem ela ficou era um promotor de cassino em Las Vegas. Antes de sair, dei uma olhada no prontuário da minha sogra. Um exame de sangue me chamou a atenção. Vários níveis estavam anormalmente altos. Eles não pareciam corresponder a uma simples condição cardíaca. Secretamente, tirei uma foto com meu celular para mostrar ao médico do meu pai. Assim que saí do hospital, meu celular tocou. Era Lucas. Sua voz soava frenética. Irmã, algo grave aconteceu. Matheus acabou de assinar o contrato de transferência de tecnologia. O comprador é uma subsidiária de fachada daquela empresa estrangeira. Quando o contrato entra em vigor? Em 3 dias. Quando o pagamento for recebido. E a pior parte, a voz de Lucas ficou mais profunda, é que a Polícia Federal já o tem na mira. Eles podem prender-lo a qualquer momento. Se a transação for concluída antes de o pegarem, essa tecnologia sairá do país. Apertei meu celular, minha mente correndo. Tínhamos que parar a transação, mas eu também não podia permitir que a tecnologia caísse nas mãos da PF completamente sem controle. O investidor inicial naquela tecnologia havia sido o Grupo Alencar, e meu pai poderia ser implicado. Ligue para Chloe, eu disse com firmeza.
Diga a ela para preparar um artigo para publicação e investigar aquela empresa estrangeira completamente. Desliguei e olhei para o céu cinzento. Uma tempestade estava se formando e desta vez eu estaria no olho do furacão, controlando tudo. O Dr. Foster, médico do meu pai, franziu a testa cada vez mais fundo enquanto olhava os resultados dos exames no meu celular. Ele ajustou os óculos e olhou para mim. Senhorita Alencar, onde você conseguiu este relatório? De uma paciente, eu disse nervosamente. Há algum problema? Um problema grave, ele disse, apontando para vários valores. Esses níveis indicam que o sangue da paciente contém vestígios de digoxina, mas o estranho é que os níveis são altamente erráticos. Não é o resultado de uma dosagem prescrita. Meu sangue gelou. O que é digoxina? Um medicamento usado para tratar insuficiência cardíaca, mas a dosagem deve ser estritamente monitorada. A expressão do médico endureceu. Uma overdose pode causar arritmias e, em casos graves, parada cardíaca. Um arrepio percorreu minha espinha. Minha sogra sempre tomava seus medicamentos. Como a dosagem poderia ser irregular? A menos que alguém estivesse administrando intermitentemente digoxina a ela, além de sua medicação regular, murmurei. Isso seria um caso claro de tentativa de homicídio, disse o médico com firmeza. Recomendo fortemente que você denuncie isso à polícia imediatamente. Agradeci ao médico e corri para o escritório do meu pai. Ele estava discutindo algo com Lucas. Quando me viram entrar, ficaram em silêncio. Pai, alguém está tentando envenenar a mãe do Mateus. Joguei a bomba sem rodeios. O olhar do meu pai se aguçou como o de um falcão. Você tem certeza? Transmiti a análise do Dr. Foster. Lucas imediatamente puxou o histórico médico completo da minha sogra. Olhe isso. Os sintomas dela pioraram há 6 meses. Coincide com a época em que Laura começou a visitar a casa dela com frequência. Laura Teles. Fiquei chocada. Mas por quê? Minha sogra sempre se opôs ao relacionamento deles. Exatamente por isso, disse meu pai friamente. E uma mulher idosa acamada é muito mais fácil de controlar do que uma oponente totalmente capaz. Senti náuseas, mesmo que minha sogra não me tivesse tratado bem. A ideia de que alguém a estava envenenando lentamente me encheu de raiva. Temos que salvá-la, eu disse com firmeza. Meu pai me olhou como se pudesse ler minha mente, mesmo depois de como ela te tratou. Isso não é sobre ressentimentos, eu disse, mantendo seu olhar. Uma vida humana está em jogo. Um olhar de satisfação apareceu nos olhos do meu pai. Ele olhou para Lucas. Contrate os melhores cardiologistas para uma consulta sob o pretexto de nossa equipe médica particular. E acrescentou. E descubra onde Laura está conseguindo o medicamento. Quando Lucas saiu, meu pai me serviu um chá quente. Clara, a notícia sobre a Nexus Corp. Ele me informou que Mateus já havia assinado o acordo de transferência de tecnologia e estava apenas esperando o pagamento. Que tecnologia é exatamente? O algoritmo central para comunicação quântica. A voz do meu pai tornou-se extremamente grave. É tecnologia de nível militar, um ativo cuja exportação é absolutamente proibida por lei federal. Prendi a respiração. Mateus está louco, isso é traição. Ele está desesperado, disse meu pai, como se lesse meus pensamentos. Os bancos estão negando empréstimos a ele. Os clientes estão cancelando contratos. As ações despencaram quase 40%. Aqueles R$1,5 bilhão são seu único salva-vidas. Mas se eles seguirem em frente, não há como voltar atrás. É por isso que devemos agir em 2 frentes, continuou meu pai. Impedir o vazamento de tecnologia e simultaneamente reunir provas da tentativa de envenenamento de Laura. Eu estava perdida em pensamentos. Vingança era uma coisa, mas era totalmente diferente ver Mateus mergulhar de um penhasco sem ponto de retorno. Apesar de tudo, após 7 anos de casamento, eu não conseguia odiá-lo completamente. Você ainda está hesitando? Meu pai perguntou baixinho. Não, balancei a cabeça. Estou apenas pensando no papel de Laura em tudo isso. É apenas pelo dinheiro ou há algo mais? Lucas encontrou algo interessante. Meu pai ligou o computador. Laura tem estado em contato frequente com este número nos últimos 3 meses. Um número de telefone internacional apareceu na tela. A origem era a Alemanha. E a parte mais estranha, continuou ele, é que o proprietário registrado deste número é uma empresa de fachada chamada Star Technologies, cuja empresa-mãe é a Vanguard Corp. Pulei da minha cadeira. Vanguard Corp.
a mesma empresa estrangeira que queria comprar a tecnologia da Nexus Corp. Então Laura pode ser uma espiã, eu disse, atordoada com minha própria dedução. Ou pelo menos uma agente dupla, disse meu pai, fechando o laptop. Isso explicaria por que ela queria controlar sua sogra. É muito provável que a velha soubesse de algo. Imediatamente pensei no conjunto de chaves. Minha sogra me deu as chaves da antiga cabana da família na Serra da Mantiqueira. Ela disse que eu encontraria algo no porão que poderia me ajudar. Os olhos do meu pai brilharam. Temos que verificar isso o mais rápido possível, mas você não pode ir. É muito perigoso. Eu tenho que ser a única a ir. Insisti. Se for a prova definitiva. Discutimos até que ambos cedemos. Eu iria com o Sr. Queiroz e 2 seguranças. Manteríamos as comunicações abertas o tempo todo e recuaríamos imediatamente se encontrássemos algo suspeito. 2 horas depois, chegamos à antiga cabana da família Almeida na Serra da Mantiqueira. Era uma pequena casa de 3 andares, cercada por árvores em uma área muito isolada. Quando destrancamos a porta, um cheiro de mofo e umidade nos atingiu. Era óbvio que estava desabitada há muito tempo. Vamos nos separar, disse ao Sr. Queiroz. Você e um homem verificam o primeiro e o segundo andares. Eu irei ao porão com o outro. A entrada do porão ficava atrás da cozinha. Escadas estreitas levavam a um espaço escuro. Desci com cuidado, iluminando o caminho com a lanterna do meu celular. O porão estava mais arrumado do que eu esperava. Algumas caixas grandes estavam empilhadas em um canto, e no centro havia um cofre antigo. Usei a chave que minha sogra me deu e o cofre rangeu ao abrir. Dentro havia apenas uma pequena caixa de metal trancada. Continha uma pilha de papéis amarelados. Em cima de tudo havia uma foto, meus sogros na juventude, de pé com um homem estrangeiro. No verso dizia, Cambridge 1980. Quem é este homem? Continuei cavando e encontrei cartas e documentos. Eram notas de pesquisa sobre uma tecnologia específica assinadas por Kessler, o fundador da Vanguard Corp. No fundo, havia um contrato datado de 1995. Nele, meu sogro transferia uma patente tecnológica para a Vanguard Corp por um preço muito baixo. No final do contrato havia uma cláusula aditiva. O descendente do cedente terá o direito de recomprar a referida patente pelo preço original dentro de um período de 30 anos. Tudo fazia sentido. A tecnologia que Mateus estava tentando vender era muito provavelmente a que seu pai havia vendido. E Laura havia se aproximado de Mateus como parte de um plano da Vanguard Corp. Desde o início, eles não queriam que aquela tecnologia voltasse para a família Almeida. De repente, meu celular vibrou. Uma mensagem de Lucas. Irmã, é uma emergência. Laura acabou de dar alta força para sua sogra do hospital. Meu coração parou. Para onde ela levou? Não sei. Mas as imagens de segurança mostram ela entrando em um Mercedes preto com placas cobertas. Juntei os documentos e me preparei para sair. Naquele momento, ouvi um baque surdo do andar de cima, seguido pelo som de algo caindo. Senhor Queiroz! Gritei, mas não houve resposta. O segurança, agente Davis, sacou sua arma imediatamente e se colocou na minha frente. Senhorita, isso não parece bom. Antes que ele pudesse terminar a frase, o som de um tiro silenciado soou e o agente Davis desabou, enquanto o sangue jorrava de seu peito. Uma mão enluvada tapou minha boca por trás antes que eu pudesse gritar. Quieta, senhorita Alencar, sussurrou um estranho em meu ouvido. Só queremos esses papéis. Entregue-os e você pode sair daqui viva. Lutei desesperadamente, mas a força do homem era avassaladora. Pelo canto do olho, vi 2 homens com máscaras de esqui pretas revistando os bolsos do agente Davis. Não está aqui. Ela deve ter. O homem que me segurava começou a vasculhar minha bolsa. Aproveitando uma fração de segundo de distração, dei-lhe uma cabeçada no nariz com toda a minha força. Quando ele me soltou com dor, corri para as escadas. Mas outro homem mascarado bloqueou meu caminho. Pegue-a! Gritou o homem com o nariz sangrando. Naquele momento de vida ou morte, a pequena janela do porão de repente se estilhaçou e uma sombra negra saltou para dentro. Ele aterrissou, derrubou o homem que bloqueava meu caminho e, em um piscar de olhos, neutralizou os outros 2. Tudo aconteceu em menos de 10 segundos. Fiquei paralisada, olhando para o recém-chegado. Ele era alto, usava equipamento tático preto e uma balaclava que revelava apenas seus olhos afiados. Senhorita Vance, venha comigo. Ele estendeu a mão. Sua voz era profunda e resoluta. Quem é você? Recuei, desconfiada. Ele tirou a balaclava.
revelando um rosto cinzelado. Agente especial Rezende contra a inteligência da Polícia Federal. Seu pai sabe quem eu sou. Hesitei por um momento, mas ouvi mais passos no andar de cima. A situação era crítica, então assenti e o segui pela janela. Do lado de fora, um SUV preto sem identificação nos esperava. O agente Rezende praticamente me empurrou para o banco do passageiro, sentou-se ao volante e partiu em alta velocidade. O senhor Queiroz e os outros estão apenas sedados. Eles acordarão em meia hora, disse ele, focado na direção. Mas os homens que te atacaram não são amadores. São mercenários profissionais. Como você sabia que eu estava aqui? Perguntei, agarrando a caixa de metal com os documentos. Seu pai, ele respondeu secamente. Estamos monitorando Mateus e Laura há um tempo. Quando vimos Laura mobilizar seus homens para vigiar esta casa, assumimos que vocês fariam um movimento. Foi quando notei uma pequena tatuagem no interior de seu pulso direito. Uma estranha forma triangular. Parecia familiar. Esses documentos? O agente Rezende olhou para a caixa no meu colo. Posso vê-los? Hesitei por um momento antes de abrir a caixa. Ele os examinou rapidamente enquanto dirigia. Vendo o contrato de transferência, ele franziu a testa. Então era isso, disse ele suavemente. A Vanguard Corp está atrás dessa tecnologia há 30 anos. Que tipo de tecnologia é essa para que eles chegassem a tais extremos? O agente Rezende permaneceu em silêncio por um momento. Simplificando, é um algoritmo de criptografia quântica. Ele pode descriptografar a maioria das comunicações seguras atuais. Se cair em mãos estrangeiras, nossas comunicações de defesa nacional ficariam completamente expostas. Compreendi a gravidade da situação. Quando o carro entrou nos limites da cidade, o celular do agente tocou. Ele colocou um fone de ouvido e começou a falar. Sua expressão ficou cada vez mais dura. Entendido. Mantenham a vigilância. Ele desligou e olhou para mim. Laura levou sua sogra para uma mansão de propriedade de Mateus, em Long Island. Um de meus agentes interceptou a discussão deles. Eles mencionaram um testamento. Meu coração deu um pulo. Ela vai tentar silenciá-la. É muito provável. O agente Rezende virou o volante bruscamente. Não se preocupe. Minha equipe está vigiando a mansão. Não, isso não é suficiente. Peguei meu celular e liguei para Lucas. Lucas, ligue para o Dr. Foster, no Einstein, agora mesmo. E pegue o histórico detalhado de medicação da minha sogra. Agora desliguei e expliquei brevemente a situação ao meu pai. Ele me disse para passar o telefone para o agente Rezende. Depois que eles trocaram algumas palavras, o agente assentiu. Entendido, senhor. Alencar. Garanto a segurança da senhorita. O carro parou a 2 quadras da mansão de Mateus, em Long Island. O agente Rezende pegou 2 equipamentos do porta-malas, um fone de ouvido e uma microcâmera. Espere aqui. Vou avaliar a situação e volto. Não, eu disse com firmeza. Minha sogra me conhece. Se a situação for crítica, serei a única que pode se aproximar dela. O agente Rezende tentou objetar, mas vendo minha determinação, ele cedeu. Não saia do meu lado e em nenhuma circunstância haja por conta própria. Aproximamo-nos da mansão furtivamente. Era uma propriedade de estilo europeu de 3 andares, cercada por árvores, garantindo total privacidade. O agente me guiou até o quintal e apontou para uma janela iluminada no 2º andar. Aquele é o quarto principal. Vê as sombras? Eu apertei os olhos. Através das cortinas transparentes, as silhuetas de 2 pessoas discutindo podiam ser vistas. De repente, uma sombra empurrou a outra com força e a escada tropeçou e caiu. Essa é minha sogra, quase gritei. O agente Rezende agarrou meu ombro. Mantenha calma. Meus agentes já estão em posição. Eles estão esperando o meu sinal. Naquele momento, a porta dos fundos da mansão se abriu e uma mulher de jaleco branco saiu apressada. Ela carregava uma maleta médica. O agente Rezende me puxou para baixo para nos escondermos atrás de alguns arbustos. É a médica particular de Laura. Eu a reconheci. Ela me tratou uma vez no ano passado. Assim que a médica saiu, o agente sussurrou algumas palavras em seu fone de ouvido e se virou para mim. Mudança de planos. A médica acabou de dizer aos meus agentes que a sogra sofreu um ataque cardíaco e Laura chamou para uma intervenção de emergência. Eles estão montando a cena. Entendi instantaneamente. Temos que entrar. O agente Rezende pensou por um segundo e tirou um cartão de visita do bolso. Você conhece esta médica? Peguei o cartão. Drá. Patrícia Miller. Sim, é ela. Bom, ele fez uma ligação rápida, deu algumas instruções e me disse:
Em 5 minutos alguém ligará para Laura para atrair lá para fora. Assim que ela sair, entraremos e resgataremos sua sogra. Por que você não aprende agora mesmo? Não há provas suficientes. Ele balançou a cabeça e temos que usá-la para chegar à Vanguard Corp. Com certeza, menos de 5 minutos depois, Laura saiu correndo da mansão e partiu em seu carro. Com um sinal do agente, 2 de seus homens à paisana moveram-se rapidamente e desativaram o sistema de alarme. Entramos silenciosamente e fomos direto para o quarto do segundo andar. Empurrando a porta, a cena me revirou o estômago. Minha sogra estava amarrada à cama, a boca tapada com fita adesiva. Ela tinha um acesso intravenoso no pulso e uma bolsa contendo um líquido amarelado pendurada no suporte. O agente Rezende rapidamente verificou a bolsa intravenosa. Digoxina, uma dose letal, tirei a fita da boca da minha sogra. Ela abriu os olhos com dificuldade e, ao me ver, ficou atordoada. Clara, filha, como? Não fale, sogra. Eu a desamarrei cuidadosamente. Viemos te salvar. O agente chamou seus homens. Transportem-na imediatamente para um hospital para fazer uma lavagem estomacal. Entregue à equipe médica do grupo Alencar. Enquanto eles levavam minha sogra para fora, o agente começou a revistar o quarto. Na mesa de cabeceira, ele encontrou um pequeno frasco com pó branco. Aqui está. Digoxina em pó, fácil de misturar em um soro ou comida. Abri o armário e encontrei um pequeno cofre trancado. O agente o arrombou e ele se abriu. Dentro havia um testamento e vários relatórios médicos. O testamento dizia que minha sogra deixava todos os seus bens para Mateus e estava datado de 3 dias atrás, mas a assinatura parecia extremamente forçada. Falsificado, declarou o agente. E esses relatórios médicos também são falsos, para provar que ela estava doente há muito tempo e não estava em seu juízo perfeito. Continuei procurando e encontrei um pendrive no fundo do cofre. O agente o conectou ao seu laptop. Ele continha os arquivos principais da tecnologia da Nexus Corp e as conversas de e-mail entre Laura e a Vanguard Corp. Conseguimos, disse ele como se tivesse encontrado um tesouro. Esses e-mails provam que Laura estava agindo sob as ordens da Vanguard Corp para impedir que Mateus recuperasse a tecnologia e para adquiri-la por meios aparentemente legais. E agora? Seguimos o plano original. O agente guardou o pendrive. Faremos Laura acreditar que seu plano funcionou. Anunciaremos oficialmente que sua sogra morreu de ataque cardíaco, enquanto a mantemos segura. Dessa forma, ela passará para a próxima fase e ajudará Mateus a finalizar a transferência de tecnologia. E então vocês os pegarão em flagrante. Exatamente. Ele assentiu com satisfação. Mas, senhorita Vance, a próxima fase da operação é extremamente perigosa. Mateus está desesperado. E Laura muito mais perigosa do que você pensa. Respirei fundo. O que eu tenho que fazer? Continue interpretando o papel de Clara Vance. Ele disse, a mesa de negociações entre a Zenith Partners e a Nexus Corp é fundamental. Através de você, descobriremos a hora e o local exatos da entrega, e então fecharemos o cerco. O olhar do agente se aguçou. Mas lembre-se, em nenhuma circunstância revele o envolvimento da Polícia Federal. Quando saímos da mansão, já estava escuro. O agente Rezende insistiu em me levar para casa. Não dissemos uma palavra no carro. Quando paramos em frente à propriedade dos Alencar, ele falou, Senhorita Vance, seu desempenho hoje foi impressionante. Eu sorri amargamente. Por vingança, uma pessoa é capaz de fazer qualquer coisa. Não acho que seja apenas por vingança. Seus olhos profundos me olharam diretamente. Você arriscou sua vida para salvar sua sogra. Isso vai além da vingança. Não sabia o que responder. Ele estava certo, mas nem eu sabia por que tinha feito aquilo. Entrarei em contato com você amanhã. Ele me entregou um telefone especial, linha criptografada. Use-o. Ao pegar, nossas mãos se tocaram. Senti aquela corrente estranha novamente. Puxei minha mão rapidamente, disse adeus e saí do carro. Assim que entrei, Lucas correu até mim. Irmã, você está bem? O Sr. Queiroz disse que você foi atacada. Estou bem. Desabei no sofá, exausta. Minha sogra está na clínica. Ela já passou pelo pior. Meu pai saiu de seu escritório. Atrás dele havia um homem desconhecido. Clara, este é o diretor da Divisão de Contra-Inteligência da Polícia Federal. O diretor assentiu solenemente. Senhorita Alencar, o agente Rezende me informou sobre a situação. Agradecemos sua cooperação,
mas a próxima operação é um assunto altamente delicado. Eu sei, interrompi-o. Seguirei o plano. Depois que ele saiu, meu pai me trouxe um copo de leite morno. Você realmente quer continuar? Você ainda pode desistir. Não, pai. Agarrei o copo. Preciso ver com meus próprios olhos como Mateus e Laura pagam por seus crimes. Meu pai me olhou por um longo tempo e finalmente suspirou. Tudo bem, mas lembre-se que sua segurança vem em primeiro lugar. De volta ao meu quarto, desabei na cama. A tentativa de envenenamento, o perigo no porão, o aparecimento do agente Rezende, as provas no pendrive. Meu celular vibrou. Uma mensagem de Chloe. Manchete de amanhã. Suspeitas de fraude contábil na Nexus Corp. A foto será do seu confronto com Mateus na reunião. Pronta quando você der a palavra. Quando você estiver pronta, respondi. Deixei o celular de lado e olhei para as estrelas. Amanhã, Mateus enfrentaria uma tempestade ainda maior e desta vez não haveria espaço para fraqueza. O artigo de Chloe foi uma bomba. A primeira página do Valor Econômico gritava em negrito: suspeitas de fraude contábil na Nexus Corp após acusações de executiva da Zenith Partners. Meu rosto estava pixelado, mas qualquer pessoa do setor saberia quem era Clara Vance. Larguei o jornal e encarei a tela do meu computador. 30 minutos após a abertura do mercado, as ações da Nexus Corp despencaram para o limite de baixa, eliminando quase R. 10 bilhões em capitalização de mercado. Nas redes sociais, a hashtag FraudeCorp estava em alta. Irmã, olhe isso. Lucas correu para o meu escritório com seu tablet. Notícia de última hora. Um cliente-chave da Nexus Corp acabou de rescindir seu contrato, citando dúvidas sobre a transparência financeira. Era o 7º grande cliente que eles perdiam naquela semana. Coisa do papai, certo, perguntei. Lucas assentiu com orgulho. E não só isso, os bancos acabaram de emitir uma chamada de margem para o Mateus, exigindo o pagamento antecipado de parte de seus empréstimos. Eles estão ameaçando congelar as contas da empresa se ele não cumprir. Assoviei. A estratégia do meu pai era implacável. Ele pretendia cortar completamente o fluxo de caixa. Meu celular vibrou. Uma mensagem criptografada do agente Rezende. 12h30. Hotel Plaza. Suíte 2135. Nova informação. Respondi com um rápido ok e me virei para Lucas. E a Laura? O que sabemos sobre ela? As coisas acabaram de ficar interessantes. Lucas exibiu uma gravação de câmera de segurança da noite anterior. Ela teve uma briga enorme com o Mateus. Nosso dispositivo de escuta captou parte dela. Na gravação, a voz de Laura era estridente. Agora você me diz que a transferência de tecnologia precisa de aprovação federal? Você sabe tudo o que sacrifiquei por isso? A resposta de Mateus era ininteligível, seguida pelo som de algo se quebrando. A Vanguard Corp não vai te perdoar por isso. Esse foi o último grito de Laura antes de uma porta bater. Vanguard Corp. O agente Rezende estava certo. Laura era uma deles. Lucas me olhou com curiosidade. Esse agente Rezende é confiável? Ele é um agente especial da Polícia Federal. O que você acha? Ajustei meu terno e me levantei. Vou almoçar com ele. Ah, como está minha sogra? Nós a transferimos para uma clínica de cuidados particulares. Vigilância 24 horas. O médico diz que as toxinas saíram do sistema dela, mas o dano cardíaco é permanente. Senti um aperto no peito. Mesmo que ela não me tivesse tratado bem, não merecia sofrer tanto. A suíte 2135 no Hotel Plaza era luxuosa. O agente Rezende abriu a porta para mim. Ele usava uma camisa casual de botão com as mangas arregaçadas, revelando novamente aquela misteriosa tatuagem triangular. O quarto cheirava a café recém-coado. Café? Ele me ofereceu uma xícara. Ao pegá-la, nossos dedos se tocaram e senti aquela corrente estranha novamente. Afastei minha mão rapidamente. Qual é a nova informação? O agente Rezende abriu seu laptop. 2 coisas. Primeiro, rastreamos as comunicações de Laura com a Vanguard Corp na noite passada. Eles estavam muito descontentes e exigiram que ela fechasse o negócio a qualquer custo. E a segunda, ele exibiu um documento, o contrato de transferência de tecnologia de Mateus. A entrega física está marcada para esta tarde, às 15h, em um armazém no Porto de Santos. O pessoal da Vanguard Corp já chegou a São Paulo. Senti meu coração acelerar. É a prova cabal. Ainda não é suficiente.
Ele balançou a cabeça. Precisamos pegá-lo em flagrante com as provas físicas e os compradores. E temos que capturar um oficial de alto escalão da Vanguard Corp para desmantelar toda a rede de espionagem. Qual é o plano? Seu pai continuará a aplicar pressão para encurralar Mateus. O olhar do agente era afiado como o de um falcão. Ao mesmo tempo, vazaremos um boato de que sua sogra, em seu estado de coma, mencionou os documentos no porão. Entendi instantaneamente. Você quer armar uma armadilha para Laura? Exatamente. Ele assentiu com satisfação. Ela tentará obter esses documentos a todo custo para provar que Mateus tem os direitos legais de herança da tecnologia, e nós a pegaremos no local da transação. De repente, o agente deu um passo em minha direção. Seu corpo exalava um sutil cheiro de madeira. Senhorita Vance, isso é perigoso. Laura não é uma mulher comum. Ela é uma agente treinada. Não tenho medo, eu disse, olhando diretamente em seus olhos. Se fazer isso impedir o vazamento de tecnologia e fizer Mateus e Laura pagarem, eu farei. O agente Rezende me olhou por um longo tempo. De repente, ele estendeu a mão e tirou um grão de poeira invisível do meu ombro. Você é muito parecida com seu pai. Até naquela teimosia que ele tanto odeia. Seu toque fez meu coração dar um pulo. Desviei o olhar rapidamente para esconder o rubor em meu rosto, fingindo olhar para os documentos. Preciso de um plano operacional mais detalhado? Ao retornar a Zenith Partners à tarde, o CEO Parker me interceptou. Senhorita Vance, bem a tempo. Mateus Almeida está aqui e quer vê-la. Onde ele está? Na sala de conferências. Ele não parecia bem. Ajustei meu terno e entrei na sala com passos confiantes. Mateus estava de pé perto da janela. Suas costas pareciam curvadas e seu terno estava amassado. Senhorita Vance, sua voz soava rouca. Venho em paz. Que tipo de paz? Sentei-me do outro lado da mesa. Ele desabou em uma cadeira. As acusações públicas da Zenith Partners causaram perdas massivas para minha empresa. Vou entregar o projeto de desenvolvimento da Zona Leste a você se você retratar essas declarações. Quase comecei a rir. O homem que fora tão arrogante agora se humilhava diante de mim. Mas, estranhamente, em vez de satisfação, senti uma pontada de tristeza. Senhor Almeida, credibilidade corporativa não é um jogo, eu disse em tom profissional. A Zenith Partners apenas levantou dúvidas razoáveis. Se sua empresa não tem nada a esconder, você não tem com que se preocupar. Corta a hipocrisia, ele bateu na mesa de repente. Eu sei que o Grupo Alencar está por trás de tudo isso. Os clientes fugindo, a pressão dos bancos. É tudo obra do seu pai. Eu o olhei friamente. Você tem provas? Ele murchou como um balão e afundou de volta na cadeira. Clara, é você, não é? Clara Alencar. Essa identidade de Clara Vance é falsa. Meu coração disparou, mas minha expressão não mudou. Não sei do que você está falando. Você está mentindo. Ele sorriu amargamente. Eu investiguei tudo. A educação e a experiência de Clara Vance combinam perfeitamente com as de Clara Alencar. A foto de formatura é photoshopada e não há mais ninguém no mundo com seu olhar exato. Fiquei em silêncio por um momento e decidi admitir. É verdade. E daí, ele agarrou minha mão desesperadamente. Clara, me desculpe. Eu fui um idiota. A Laura me enganou. Ela não me amava. Ela só queria aquela maldita tecnologia. Agora ela tá me chantageando. Ela diz que se eu não fechar o negócio, ela vai divulgar vídeos nossos. Puxei minha mão com nojo e é por isso que você vem rastejando até mim. Depois de tudo que você fez comigo. Eu vou me divorciar, ele disse apressadamente. Vou expulsar a Laura da empresa. Podemos recomeçar como antes. Como antes, ri com desdém. Antes eu te amava e confiava em você. E qual foi o resultado? Traição e violência. Desabotoei o colarinho da minha camisa para mostrar a ele as marcas da bengala, que ainda não haviam cicatrizado completamente. Essas cicatrizes ficarão comigo pelo resto da vida. O rosto de Mateus se contorceu. Então, o que você quer que eu faça? Que eu me ajoelhe? Ele caiu de joelhos com um baque pesado. Clara, por favor, me dê uma saída. A empresa é a minha vida. Se ela for à falência, eu perco. Ver o homem que já foi tão orgulhoso ajoelhado aos meus pés provocou uma mistura de emoções. A vulnerabilidade e a sinceridade que me comoveram 7 anos atrás, agora eu percebia que tudo tinha sido uma atuação. Mateus, você sabe do que eu mais me arrependo? Eu disse suavemente. Não de te amar, mas de não ter ido embora na primeira vez que você me bateu. Ele me olhou com olhos esperançosos.
Nós, acabou. Eu me levantei. Mas pelos 7 anos que fomos marido e mulher, vou te dar um conselho. Cancele o acordo com a Vanguard Corp. Se você não fizer isso, você vai afundar no abismo da traição federal. Sua expressão tornou-se selvagem. Você. Como você sabe sobre a Vanguard Corp? Eu sei muito mais do que você imagina, eu disse, caminhando em direção à porta. Eu sei a verdadeira identidade da Laura. E sei o que ela tem feito com sua mãe. Minha mãe? Não foi um ataque cardíaco, foi envenenamento lento e prolongado. A tentativa de Laura de forjar o testamento. O rosto de Mateus ficou branco como cera. Não, isso não pode ser. Acredite ou não, o problema é seu. Abri a porta. Uma última coisa, a Polícia Federal já está te investigando. Saindo da sala de conferências, senti minhas pernas tremerem. A conversa me esgotou. Voltei para o meu escritório, tranquei a porta e desabei na minha cadeira. Meu celular vibrou. Era o agente Rezende. Como foi a conversa? Ele suspeita, mas não tem certeza absoluta. Insinuei que a PF está investigando para tentar adiar o acordo. Foi uma jogada inteligente, mas não tenha muitas esperanças. Ele já está encurralado. O agente Rezende estava certo. Ao anoitecer, recebi uma mensagem urgente de Lucas. Mateus havia liquidado os últimos ativos remanescentes da empresa e até hipotecado suas propriedades pessoais. Ao mesmo tempo, Laura havia contratado 20 homens armados por meio de uma empresa de segurança privada. Eles vão fazer isso à força, declarou meu pai durante o jantar. Claro, a partir de agora você não vai a lugar nenhum sozinha. Assenti e perguntei: pai, o Mateus sabe que a transferência de tecnologia constitui traição? Meu pai largou os talheres. Ele sabe, mas agora ele está como um homem se afogando. Ele vai se agarrar a um prego em brasa. Aqueles R1, 5 bilhão poderiam tirar o do país para começar de novo. Naquela noite, virei e revirei na cama, incapaz de dormir. De repente, meu celular se acendeu. Uma mensagem criptografada do agente Rezende. Urgente. Laura e seus homens estão indo para a antiga cabana de Mateus. Meus agentes estão em posição, mas precisamos que você atue. Atuar como? Finja que você os encontra por acaso. Laura vai pensar que você foi pegar os documentos, e isso a pressionará a agir mais rápido. Pensei por um segundo e concordei. O agente me enviou um plano detalhado. Em 1 hora, o senhor Queiroz me deixaria perto da cabana e eu acidentalmente encontraria Laura e seus homens enquanto eles revistavam o local. Quando me levantei para me preparar, ouvi um baque surdo na janela. Levantei-me em alerta máximo. A cortina se moveu ligeiramente e antes que eu pudesse reagir, uma sombra escura saltou da varanda e cobriu minha boca. Relaxe, sou eu. Era a voz do agente Rezende. Quando ele me soltou, eu o encarei. Sob o luar, sua expressão era mortalmente séria. Mudança de planos. Laura já tem os documentos e Mateus adiantou o negócio para esta noite. Em 1 hora, em um armazém, abandonado nos arredores do Brooklyn. Preciso que você finja um sequestro. Vazamos o boato de que você foi sozinha para a velha cabana buscar os documentos e ela morderá a isca. Ela sempre te considerou a maior ameaça ao plano dela. Meu coração batia forte. Mas eu assenti. O que eu tenho que fazer? É simples. Um olhar de desculpas cruzou os olhos do agente Rezende. Deixe-me te sequestrar. 1 hora depois, eu estava amarrada a uma cadeira com uma mordaça na boca dentro de um armazém escuro. Claro, era uma atuação. As cordas estavam amarradas em um nó corrediço para que eu pudesse me soltar facilmente. E a fita adesiva estava solta o suficiente para ser retirada. O agente Rezende e sua equipe estavam escondidos ao redor do perímetro. Ouvi sua voz no meu fone de ouvido. Veículo-alvo se aproximando. Eta, 3 minutos. Quando a Laura aparecer, finja resistir mais. Assenti e entrei no personagem. As portas do armazém se abriram e Laura entrou com 4 homens enormes. Ao me ver, ela parou por um segundo e depois sorriu com desdém. Clara Alencar. Então era você? Ela se aproximou, seus saltos estalando no concreto. Eu sabia que você viria buscar os documentos. Comecei a me debater, fingindo terror e fazendo sons abafados. Não se faça de boba. Ela arrancou a fita da minha boca com um ar superior. Fale. Onde estão os documentos? Que documentos? Fingi confusão. Eu só vim buscar alguns pertences pessoais. Laura me deu um tapa no rosto. Corta essa. Onde você escondeu os papéis da tecnologia? Senti o gosto metálico de sangue na minha boca. Essa mulher tinha a mão pesada. Não sei do que você está falando. Eu só queria me vingar do Mateus. Ela riu zombeteiramente. Pobre esposa traída.
Você vem para desabafar depois da traição do seu marido. Ela de repente agarrou minha mandíbula. Infelizmente para você, suas chances acabaram. Você vai me matar, não vai? Isso seria um castigo muito leve. Ela me soltou. Vou fazer você assistir com seus próprios olhos enquanto eles jogam o Matheus na prisão federal. E o grupo Alencar vai à falência por te proteger. Você tá louca. Você é a louca, ela gritou histericamente. Por que você voltou? Por que teve que arruinar meu plano? Passei 3 anos me envolvendo com aquele idiota do Matheus só por essa tecnologia. Eu a provoquei deliberadamente. Quanto a Vanguard Corp te paga para envenenar pessoas e cometer assassinatos? Sua expressão congelou. Como você sabe disso? Naquele exato momento, holofotes iluminaram o armazém e a voz do agente Rezende soou por um megafone. Ninguém se mexe. Polícia Federal. Lauren reagiu na velocidade da luz. Ela passou o braço em volta do meu pescoço e pressionou uma arma na minha têmpora. Afaste-se, eu a mato. O agente Rezende e uma dúzia de agentes fortemente armados saíram das sombras. Miras a laser fixadas em Laura. Largue a arma, Laura, disse o agente friamente. O armazém está completamente cercado. O pessoal da Vanguard Corp já foi detido no aeroporto de Guarulhos. Você não tem para onde correr. A mão de Laura tremeu. Senti o cano frio da arma contra minha pele. Você não sabe de nada, ela gritou histericamente. Essa tecnologia pertencia originalmente à Vanguard Corp. A família Almeida roubou há 30 anos. Mentira. O agente Rezende deu um passo à frente. Nossa inteligência diz exatamente o oposto. Deixar a senhorita Vance ir agora é sua única chance de sair daqui. Laura de repente começou a rir. Uma risada que gelou meu sangue. Você acha que este é o fim? Matheus está fechando o negócio em outro local agora mesmo. Vocês nunca o encontrarão. No segundo em que ela terminou de falar, dei-lhe uma cotovelada forte no estômago com toda a minha força, abaixando a cabeça simultaneamente para desviar da arma. O agente Rezende se lançou sobre ela como um raio e arrancou a arma de sua mão. Outro local? Ele exigiu, prendendo-a no chão, onde Laura apenas sorriu com desdém. Peguei o celular que ela havia deixado cair. A tela mostrava a última mensagem enviada a Matheus. Iniciar plano B. No local de sempre. Qual é o local de sempre? Perguntei freneticamente. Laura fechou os olhos e se recusou a responder. O agente Rezende imediatamente emitiu ordens. Dividam-se em 2 equipes. Equipe 1. Transporte esta suspeita para a sede para interrogatório. Equipe 2, comigo. Vamos atrás do Matheus. Ele se virou para mim. Senhorita Vance, você precisa voltar. Isso é muito perigoso. Não, eu disse com firmeza. Eu sei qual é o local de sempre. O pequeno armazém onde a Nexus Corp começou. O lugar onde Matheus e eu construímos tudo do zero. Ele é um homem apegado ao passado. Tenho certeza de que ele escolheu aquele lugar. O agente Rezende hesitou por um segundo e finalmente assentiu. Tudo bem, mas fique na retaguarda. Corremos pela calada da noite. O agente dirigia enquanto eu dava as direções. 10 minutos depois, chegamos ao pequeno armazém no Brooklyn. O agente parou o SUV e latiu ordens pelo rádio. Senhorita Vance, espere aqui. Ele me entregou um dispositivo de comunicação. Avise-me se vir alguma coisa. Assim que eu estava prestes a protestar, uma voz urgente veio pelo comunicador. Chefe, temos uma situação. Ricardo Alencar está caminhando em direção ao armazém sozinho. Acabamos de ver seu carro parar. O agente Rezende e meus rostos se tensionaram simultaneamente. Pai, como? Sem pensar, abri a porta do carro e corri em direção ao prédio. Ouvi o agente Rezende gritar meu nome, mas eu já estava correndo. Papai está em perigo, não posso deixar isso acontecer. A porta do armazém estava ligeiramente entreaberta. Entrei silenciosamente e me escondi atrás de algumas caixas empilhadas. Sob a iluminação fraca, vi meu pai parado no centro, e de frente para ele estava Matheus segurando uma arma, ladeado por 2 homens estrangeiros. Não esperava que você viesse pessoalmente, Sr. Alencar. A voz de Matheus pingava sarcasmo. Veio resgatar sua preciosa filhinha? A voz do meu pai estava terrivelmente calma. Matheus, você percebe o que está fazendo? Traição acarreta prisão perpétua. Poupe-me dos sermões, gritou Matheus histericamente. Vocês todos me empurraram para isso, Clara aquela. E você, Ricardo, me encurralou. Vou te dar uma última chance, disse meu pai sem vacilar. Entregue o pendrive da tecnologia e se entregue. Talvez assim você salve sua vida. Matheus riu como um maníaco. Eu não me importo mais com a minha vida.
Ele ergueu um disco rígido. Posso vender essa tecnologia por R$ 2,5 bilhões, o suficiente para recomeçar no exterior. E você? Ele levantou a arma. Ficará aqui para sempre. Assim que ele estava prestes a puxar o gatilho, eu saí correndo e gritei: Pai! Mateus congelou por um segundo e me viu. Bem, a família toda está aqui. Deixe meu pai fora disso. Fiquei entre eles. Se você vai matar alguém, me mate. Você acha que eu não mataria? O cano da arma de Mateus apontou diretamente para mim. Seus olhos brilhavam de loucura. Isso tudo é culpa sua. Se você não tivesse chamado o grupo Alencar. Um tiro soou. Fechei os olhos com força, mas não senti a mordida da bala. Quando os abri, vi Mateus ajoelhado no chão. Sangue jorrava de seu pulso. Uma bala disparada pelo agente Resende das Sombras havia atingido sua mão com precisão milimétrica. Ninguém se mexe. O agente Resende e sua equipe tática invadiram, tomando o controle da sala em segundos. Meu pai me abraçou com força. Clara, você está bem? Por que você faria algo tão imprudente? E você? Engasguei. Por que você veio sozinho? Recebi uma mensagem sua implorando para eu te resgatar. Sua voz tremeu. Eu não podia te perder nunca mais. O agente Resende se aproximou e disse solenemente: Senhor Alencar, senhorita Alencar, por favor, deixem as instalações imediatamente. Cuidaremos do resto. Olhei para Mateus. Ele estava preso no chão, coberto de sangue e lágrimas, olhando fixamente para o espaço como um autômato. O homem que eu um dia amei tão profundamente havia sido reduzido a isso. Espere um momento. Aproximei-me e me agachei ao lado dele. Mateus, olhe para mim. Ele levantou a cabeça, atordoado. Laura te enganou, eu disse suavemente. Aquele filho não é seu. E ela tem tentado envenenar sua mãe para roubar a tecnologia da sua família. Suas pupilas se dilataram violentamente. Não, isso é impossível. O teste de paternidade foi falsificado, continuei. Ela era uma agente da Vanguard Corp desde o início. A expressão de Mateus mudou de choque para uma raiva distorcida. Aquela, eu vou matá-la. Chega. O agente Resende me levantou. Levem-nos. Enquanto saíamos do armazém, os primeiros raios do amanhecer rompiam as nuvens. Meu pai segurou minha mão com força, como se temesse que eu desaparecesse. Pai, como você soube que eu tinha sido sequestrada? Meu pai franziu a testa. Você me enviou uma mensagem pedindo para eu vir ao armazém para te salvar. O agente Resende e eu trocamos um olhar. Tinha sido a armadilha de Laura. Senhor Alencar, senhorita Alencar, disse o agente respeitosamente. O incidente de hoje deve ser mantido estritamente confidencial. O caso contra Mateus e Laura será tratado pela Inteligência Federal e não haverá julgamento público. Meu pai assentiu. Entendido. A tecnologia está segura, completamente recuperada. Assegurou-nos o agente. Tudo graças à bravura da senhorita Alencar. Seu olhar pousou em mim. Por um breve segundo, pensei ter visto uma emoção além do dever profissional. Mas ele rapidamente voltou à sua expressão padrão. No caminho de volta, meu pai disse de repente: Aquele agente Resende parece ser um bom homem. Finge não ouvi-lo. Sim, ele é um agente. Altamente profissional. Meu pai sorriu levemente e disse: Não mais. Encostei-me na janela e observei o sol nascente. Mateus enfrentaria a justiça. A conspiração de Laura havia sido desmantelada e a tecnologia estava segura. Deveria ser um final perfeito. Mas por que eu senti um vazio por dentro? Meu celular vibrou. Uma mensagem do agente Resende. Hoje à noite, às 20 no local de sempre. Tenho algo importante para te dizer. Ok, respondi. De alguma forma, eu sabia que minha história ainda não havia terminado. Epílogo. O cheiro de desinfetante foi a primeira coisa que notei quando recuperei a consciência. Abri os olhos com dificuldade e vi o teto branco de um quarto de hospital. Uma dor aguda pulsava em meu braço direito. Eu tinha um soro intravenoso. Ela acordou, disse uma voz familiar. Virei a cabeça. O agente Resende estava sentado ao lado da minha cama. Seu braço esquerdo estava enfaixado e seu rosto estava pálido, mas seu olhar era tão afiado como sempre. O que aconteceu? Minha voz soou estranha. Ele me ofereceu um copo d'água. Você desmaiou no armazém? O médico disse que foi por exaustão e uma leve concussão. Você ficará bem em alguns dias. As memórias voltaram. O armazém. Mateus. Meu pai quase levando um tiro. Sentei-me abruptamente. Meu pai. Relaxe. Ele segurou meu ombro. O senhor Alencar está bem. Ele está descansando no quarto ao lado. Respirei aliviada e então notei o ferimento do agente. Seu braço. Um tiro de raspão.
Não é nada, disse ele, e sua expressão endureceu. Senhorita Vance, precisamos falar sobre Mateus e Laura. Assenti. Ele me mostrou a gravação do interrogatório de Mateus. O homem na tela não parecia em nada com o executivo confiante que já fora. Ele estava sofrendo de um surto psicótico agudo. E a Laura, ela escapou, continuou o agente. Detivemos os executivos da Vanguard Corp em Guarulhos, mas ela não estava lá. Ela usou seu sequestro como uma distração. Seu verdadeiro alvo era seu pai, para roubar os dados da tecnologia. Havia um infiltrado dentro do grupo Alencar que lhe passou a informação. Quem? Maia Bastos. Fiquei em choque. Ela era uma agente dupla. A teia de mentiras era mais profunda do que eu jamais imaginei. Mateus está em uma instalação psiquiátrica federal. O juiz o considerou inapto para ser julgado, disse ele, entregando-me um arquivo. E Laura tem um mandado de prisão internacional da Interpol contra ela. A porta se abriu e Lucas entrou. Irmã, você está bem? Ele correu, mas parou quando viu o agente. Ah, tô interrompendo? O agente se levantou para sair. Lucas sussurrou para mim. Aquele cara está totalmente apaixonado por você. Ele passou a noite inteira te vigiando. Nem mesmo tratou do próprio ferimento direito. O quê? Ontem, no armazém, um dos mercenários ia atirar em você. Ele se colocou na frente. Meu coração deu um pulo. Sua ferida estava no braço esquerdo, a posição perfeita para me proteger. A situação ficou ainda mais complicada. Meu pai, devido ao estresse, precisou de uma cirurgia de ponte de safena de emergência. Também descobrimos que a infiltrada Maia ainda estava ativa, tentando acessar os registros médicos do meu pai. Tivemos que realocar todos para uma casa segura. Durante o transporte, fomos emboscados. Meu pai sofreu outro ataque cardíaco no meio do tiroteio e pouco antes de desmaiar, ele me disse: Clara, a senha do cofre é o meu aniversário. No cofre do meu pai, descobri a verdade de 30 anos. O pai de Mateus tentara vender a tecnologia para a Alemanha. E Laura Teles era sua filha ilegítima em busca de vingança. Laura lançou uma campanha de difamação na mídia internacional, acusando meu pai de assassinar o dela e roubar a tecnologia. Tivemos que ir para a Europa para limpar seu nome. Antes de partir, visitei Mateus na ala psiquiátrica. Em um raro momento de clareza, ele me disse que sempre que Laura estava sob pressão, ela costumava frequentar um cassino nas Bahamas. Nós a rastreamos até as Bahamas. Encontramos o corpo de sua cúmplice, Maia Bastos, em um hotel de luxo. Laura escapou novamente tentando fugir em um iate de Nassau. Em uma perseguição à meia-noite pelo Mar do Caribe, finalmente a encurralamos. Durante a luta, ela caiu ao mar e desapareceu nas águas escuras. Recuperamos o pendrive original da tecnologia que ela tinha consigo. 3 meses depois, Mateus foi condenado a 15 anos de prisão federal. No tribunal, testemunhei que para minha própria paz eu o perdoava. Adquiri a divisão principal da Nexus Corp e fundei a Alencar Tech. Um ano depois, a empresa teve um IPO de grande sucesso. Na gala de comemoração, o agente Rezende se ajoelhou na minha frente. Clara Alencar aceitaria passar o resto da vida com um humilde agente da Polícia Federal? Em meio aos aplausos de todos os presentes, eu disse: sim. No dia do meu casamento, meu pai me levou ao altar. Sua mãe estaria tão orgulhosa, ele me disse. A bengala de jacarandá que uma vez me marcou agora é apenas uma prova trancada em um arquivo. E meu futuro, assim como o lema da minha nova empresa, Conexões Seguras para um Amanhã Melhor, apenas começou.